aqui. Eu vou iniciar, até para que a gente cumpra os horários aí. Temos um horário apertado. Coitado do Clóvis, exprimir ele no meio entre uma apresentação um pouco conceitual da empresa e depois uma apresentação dos benefícios ao final, né? Boa tarde a todos. Eu acho que muita gente de vocês já me conhece. Hoje estou fazendo aqui quase 2 meses no Mapper ID. É uma ferramenta nova de mercado. Até comentando um pouco sobre ela, né? Ela não é uma ferramenta que nasceu numa startup. Ela é uma ferramenta que nasceu de várias necessidades que a própria empresa tinha e ela criou um mecanismo, né? Uma ferramenta interna para poder desenvolver de forma mais rápida e ter mais assertividade, entregas no prazo e tudo. Então, por aconselhamento dos próprios clientes, ela se transformou numa ferramenta e hoje está como uma startup iniciando sua jornada no mercado. Mas a ferramenta aí já tem uns 7 anos de uso interno. Quem quiser depois nos seguir no LinkedIn, tem um link aqui, a gente vai disponibilizar também um vídeo disso, nós estamos gravando. Tem um link, nessa página do LinkedIn, a gente vai colocar todas as notícias do Mapper ID. Lá, inclusive, já tem uma série de vídeos aula de comentar, de fundamentos do Mapper ID, como ele foi pensado, e tem uma série de vídeos que são videoaulas mesmo de como você usa ele na prática. Então, quem quiser depois entrar também, fique à vontade, é lá onde a gente vai estar direcionando a nossa comunicação. Até porque a gente olhou as redes sociais e o que a gente iria fazer e escolhemos o LinkedIn por ser uma rede profissional, onde os profissionais estão à procura de soluções para suas empresas, soluções para a sua vida, né? E o Mapper ID cumpre esse papel. Me apresentando, sou Reginaldo José Schollenberg, meus contatos, eu estou como diretor de operações da Mapper ID. Vou dividir esse webinar com o Clóvis, que ao final da minha eu vou apresentá-lo para vocês. E ele é o fundador hoje da Mapper ID. Então, o que é primeiro o Mapper ID? Ele é uma máquina baseada em técnica para codificar programas. Como foi pensado ele? Na verdade, nós da área de tecnologia, nós automatizamos tudo, né? Esse é o nosso dever, nossa obrigação, e a gente busca automatizar chão de fábrica de empresa, processos financeiros e tudo. E muitas vezes a gente esquece de como automatizar o nosso processo interno, o nosso chão de fábrica, né? A gente fala muito, às vezes, de agilidade também, a gente tem cheio de Lean, Kanban, Scrum, mas e a nossa linha de produção, que é o desenvolvimento de software? Quem automatiza? Na verdade, a gente continua programando muito como se programava no passado, porém, com linguagens mais novas, com algumas facilidades, mas nós continuamos programando da mesma forma. Então, o Mapper ID entrou e ele se classifica como uma máquina mesmo, que baseado em técnica, codifica programas. Para quem é o nosso público? Todos que codificam programas. Software house, fábricas de software, setores de tecnologia do governo, setores de tecnologia de corporações, freelancers. Qualquer uma pessoa pode usar um Mapper ID para codificar programas. Então, o nosso público é um público amplo e é um público que, na verdade, sempre tem um conceito que todos os problemas de entrega são originados pela programação, né? E um dos papéis do Mapper ID é dar potência justamente para essas pessoas. O que nós somos e o que nós não somos? Primeiro, nós somos um novo conceito. A gente tem um conceito chamado Deep Code, que é o que a gente está buscando classificar o Mapper ID. Por quê? Porque a gente não é uma ferramenta de low-code que tem as suas plataformas pré-estabelecidas, não é uma ferramenta de no-code, porque também nós temos plataformas, a liberdade tecnológica é muito grande, e tem o high-code, que algumas ferramentas também se classificam, e a gente está buscando fugir um pouco disso, porque ao invés de você potencializar a ferramenta, nós estamos querendo, com a ferramenta, potencializar a pessoa, o conhecimento da pessoa. Então, a gente está se classificando no novo
conceito, e isso, com o passar do tempo, a gente quer solidificar essa forma de ver a ferramenta. Fatores que são trabalhados no Mapper Idea. Primeiro, o repasse do conhecimento. Tanto o repasse do conhecimento do negócio vai para mapas mentais, onde são guardados os requisitos do software, as aberturas e tudo, quanto também a diversidade de linguagens que hoje a gente tem, também são mapas mentais de como a gente padroniza a codificação dos programas. Buscando o quê? Buscando exatamente potencializar a pessoa, por isso que nós colocamos a pessoa no centro. E o que a gente gera com isso? Na verdade, a gente quer minimizar tempo, uma vez que os conhecimentos, tanto de programação quanto do negócio, estejam guardados em mapas mentais. Qualquer regeração de código, qualquer necessidade expressa de regerar tudo por uma mudança, inclusive de tecnologia, fica muito mais fácil. E o segundo ponto é o retrabalho, que eu acho que esse é o ponto que mais pega quando a gente desenvolve software. Por quê? Porque quando a gente desenvolve software, a gente nunca tem um projeto estanque, a gente tem expectativas que são criadas, e essas expectativas, de alguma forma, elas vão acontecendo durante o processo. E nem sempre esse processo ele está claro num primeiro momento. Então, o que a gente procura fazer? Procura, com essa base desse conhecimento, travar essa informação para que você... Imagine o seguinte, uma tecnologia evoluiu nesse momento, ou um requisito de software teve que ser incluído, ou teve que ser alterado, e a gente tem que regerar isso, ver todas as influências disso no desenvolvimento. Então, os fatores que nós trabalhamos são basicamente esse: preservar o conhecimento, ter liberdade tecnológica, para que você possa, inclusive, no meio do caminho, decidir ter a portabilidade do teu sistema para uma outra linguagem completamente distinta. Por quê? Porque hoje ela serve mais para o teu negócio. Tempo e retrabalho. E tudo isso num ciclo onde potencialize o programador, faça com que ele tenha uma produtividade 5 vezes maior. Nós temos casos hoje já de projetos onde nós temos 16 vezes mais produtividade do que o programador sozinho fazendo a sua programação na mão, né? Ou em ferramentas low-code que fazem 5 vezes. Então, nós temos hoje uma média de 5 a 16 vezes de produtividade maior com a ferramenta. Qual é o nosso propósito? Na verdade, é trazer rentabilidade para o projeto. Como é que a gente traz a rentabilidade? Redução de custo. Se eu tenho que refazer, eu tenho que fazer com menos esforço e num tempo mais rápido. Se eu tenho um aumento da produtividade, eu preciso com que os programadores aumentem a sua capacidade de programar. Se eles tem algum projeto de 600 horas, que eles façam em 40 horas. O terceiro ponto, que esse processo de produtividade, aumento de produtividade, não trouxesse problemas de qualidade no processo. Então, também, quando você faz a codificação, a programação da máquina, de como ela vai gerar o código padrão, e isso depois o Clóvis vai estar mostrando para vocês, você pode, inclusive, criar umas melhorias contínuas em cima desse código. Se você estivesse fazendo à mão, o que você teria que fazer? Às vezes, você teria que fazer toda uma mudança. Vamos pensar só em classe Java, uma alteração pequena que você tivesse 500 classes Java. Quanto tempo você levaria? E hoje você vai ensinar a máquina o novo padrão que ela vai codificar, ela vai ler os requisitos que já existem lá e vai ser gerando isso em tempo recorde, perto do que seria na mão. E no final de tudo isso, claro, o que a gente busca? O retorno financeiro. Os projetos têm que ser rentáveis, e não só rentáveis no sentido da empresa, mas sim no resultado que você entrega. Por quê? Porque quando eu, casa de software, ou eu, setor de informática, entrego um projeto dentro da empresa, ok, eu posso fazer ele ser lucrativo para o meu centro de custo, para a minha empresa. Mas se eu conseguir entregar esse projeto num tempo mais rápido para a empresa fim, e ela consegue colocar isso no negócio dela,
o retorno financeiro que ela também vai ter é muito maior. E isso vai compensar o ciclo total, tanto do desenvolvimento do software como a entrega do produto. Vamos voltar lá que eu acho que... Aqui. Estão vendo de novo a minha tela? Fechou, Sim. tá ok. Até aqui vocês tinham visto, né? Na questão do retorno financeiro. Na verdade, eu acho que foi na mudança aqui da tela que aconteceu alguma coisa. Então, como é que o Mapper Idea trabalha? A gente usa uma técnica de documentar isso tudo via mapas mentais. Então, tanto as regras do negócio, como expressões, tabelas, regras de obrigatoriedade, tudo isso vai para mapas mentais. E a arquitetura da codificação também. Então, como eu vou criar o código que vai gerar a programação final? Então, tudo isso hoje é feito via transferência de conhecimento e por isso que a gente bate muito na tecla do preservar. Por quê? Porque se o negócio está documentado em mapas mentais, automaticamente, mesmo que mudem as pessoas, mesmo que haja um turnover na empresa, eu estou preservando esse conhecimento. A mesma questão é a arquitetura de codificação. Quantas vezes nós, programadores, entramos em alguma empresa e a primeira coisa que você olha no código diz assim, poxa, mas esse código não está inteligível, vamos ter que refazer isso. E aqui não, aqui eu estou criando um padrão de codificação, e não é um padrão que uma ferramenta me dita, é o meu padrão. Eu posso ter a minha empresa, a empresa B, a empresa C, a empresa D, todas programando em Java e cada um com o seu padrão. Que são as melhores práticas que são aplicadas a cada tipo de negócio, de repente, né? Então, esse conhecimento também da codificação é importante, ele vai para mapas mentais, por quê? Porque se trocasse toda a equipe hoje, alguém viria, leria essa arquitetura da codificação nos mapas mentais e saberia o que os programas estão gerando. Se ela quisesse mudar, ela voltaria na arquitetura, mudaria isso para os padrões que ela acha melhor e passa a gerar novamente todo o sistema com as regras do negócio e com a nova arquitetura de codificação. Tá? Então, talvez esse seja o grande segredo de como codificar isso para que isso se perpetue com o passar do tempo. E a mesma coisa aqui, algumas vantagens que às vezes a gente não nota, mas, por exemplo, essa arquitetura da codificação. Imagine que a própria tecnologia evolua. Então, ela tem mudanças. Quantas vezes nós deixamos de fazer essas evoluções da própria linguagem? Por quê? Porque a gente não tem tempo para fazê-las. E aqui alguém viria na arquitetura da codificação, iria melhorar o que foi liberado na nova linguagem e regeraria os códigos todos. Um outro ponto é quantas vezes a gente já teve linguagens descontinuadas. E às vezes descontinuadas até dentro de uma ferramenta low-code, como foi agora com o próprio OutSystems, que tirou uma das linguagens e simplesmente disse que não vai mais usar. Então, dos critérios muito fortes aqui é essa transferência de conhecimento, onde tudo fica documentado e, ao mesmo tempo, tudo pode ser repassado de forma mais fácil. Então, essa é a base, né, do conceito do Mapper Idea. Ele é uma máquina realmente de codificar programas baseado no conhecimento das pessoas de negócio e baseado no conhecimento das pessoas de arquitetura de software. Tá? Esse aqui é o nosso mascote. Eu particularmente, eu até ouvi hoje a primeira vez. Né? Ele saiu do forno. O que a gente quer dar uma ideia aqui também desse mascote é que ele é uma pessoa despojada, e geralmente nós programadores somos mais despojados, porque a gente tem um jeito meio louco de fazer as coisas, meio louco de viver, meio nerds, porque acabamos usando óculos por necessidade de a gente olhar tanto para essa telinha. Mas o que mais a gente quer dar ênfase aqui é que o Mapper Idea, a ideia dele é ser uma armadura que potencialize a pessoa que está utilizando ela. O Clóvis usa muito um conceito do Homem de Ferro, né? Que, na verdade, é uma pessoa
e ela consegue, com as armaduras que ela foi criando, ganhar espaço e ser mais forte, fazer ações que não poderia fazer simplesmente se não tivesse armadura. Então esse é o nosso mascote, lançado hoje também, e vamos ver como é que fica adiante, o que a gente vai fazendo com ele. A ideia agora é passar para o Clóvis. O Clóvis é o nosso fundador da empresa e também o inventor do Mapa de Ideia. Todos os problemas que ele tinha, ele foi solucionando através dessa ferramenta, que por conselho de vários clientes, acabou virando uma ferramenta de mercado, um produto de mercado mesmo. Esses são os contatos dele. Daqui por diante eu vou interromper meu compartilhamento e ele vai apresentar o produto em si. Clóvis, com você agora. Opa, valeu, Reginaldo. Obrigado aí pela apresentação. Bom, eu fico feliz aí que a gente já está com bastante pessoal aí na sala, né? Obrigado aí pelo tempo de vocês. Conhecer a nossa, como diz o Reginaldo, né? Eu acho que todo programador aí tem um pouquinho de loucura, né? Então, de tanto sofrer no mundo de programação aí, eu acabei criando esse conceito, que todo momento que a gente chegava a fazer uma implantação em um cliente, eu já tive empresa de desenvolvimento de software e tudo mais, né? Passei por várias evoluções, e a gente sempre tem um problema para resolver na codificação, né? Eu até deixei aqui para começar primeiro no código, né? Eu não vou falar aqui muito em relação às partes que envolvem o processo ágil, que eu acredito que vocês, a maior parte, já praticam, já conhecem, Kanban, Scrum, coisas assim, né? Porque no final de tudo, de todo esse processo ágil que a gente tenta ter para fazer com que os nossos softwares fiquem melhor, a gente acaba tendo esse conceito aqui de ter lá um software escrito manualmente, né? Então vai vir alguém aqui, talvez ter alguns, por exemplo, aqui a gente trouxe um modelo de um conceito para fazer o Hello World, né? E aí esse Hello World seria a ideia de fazer um sistema para controlar informações de veículo, né? Então aqui de forma manual eu veria aqui é uma classe JavaScript, eu coloquei aqui em relação a ser JavaScript, que é por questão de facilidade, quase todo mundo conhece. Já a linguagem é uma linguagem bem simples aí para poder todo mundo estar ficando dentro da mesma página, né? Então, o que geralmente a gente faz, né, como programador? A gente vai lá, lê aquela história de usuário e começa a ver dentro daquela história de usuário, aqui o nosso analista de sistema pediu que vai ter placa, né? Aí vai ter modelo, vai ter cor, vai ter ano, vai ter motorista. Aí ele dá lá uma especificação, eu quero imprimir algumas informações, ele vai lá e começa a pensar em como que essa classe, né, deveria ser implementada na arquitetura que ele escolheu. Então ele vai, começa a fazer isso, aí passa para testes, né, o pessoal começa a utilizar, daí tem várias outras projeções que geralmente todo esse outro código que a gente acaba utilizando, que nem que eu fiz carro e tudo mais, a gente vai lá e tem a nossa colinha, né? Eu tenho, às vezes, lá o meu diagrama de classe que eu sigo, um padrão de programação que eu sigo, e geralmente a gente pega o quê? Eu pego essa estrutura de código aqui, eu copio e colo ela e começo a fazer o meu carro. Aí, o meu carro tá legal, eu copio e colo, faço os snippets, né? Também que vão ter algumas coisas aqui, mas geralmente a gente tem sempre um código perto ali para ajudar a gente a acelerar algumas coisas dentro da nossa estrutura de desenvolvimento. Sem contar também de todo o processo que a gente precisa ter para relembrar, né, comandos e tudo mais, né? Então, meio que numa primeira etapa, como eu comecei a perceber bastante esse processo, as regras de negócio, a gente tinha que ler, às vezes implementava no código, tinha que voltar lá na documentação para reler essas regras, né? Então, geralmente, sempre é um trabalho perdido, né, que a gente acaba tendo que remontar na nossa mente a estrutura. Daí, o que eu imaginei assim, bom, se toda vez que eu leio uma história de usuário, ou um cara me explica uma situação de um negócio, tipo um analista de negócio, um cliente, usuário e assim por diante, a gente sempre forma uma ideia disso e materializa aquela ideia em código-fonte, como está esse modelo aqui, né? Então, a gente vai lá e faz essa materialização aqui.
Só que depois de um determinado tempo, todas essas ideias, aquelas conversas que a gente teve com o nosso cliente e tudo mais, elas vão passando, né? Elas vão desaparecendo. E geralmente a gente tem que voltar lá, olha para um código e fala, cara, esse código aqui foi um alienígena que fez, não fui eu, não. Então, tipo, tem aquela visão, né, assim, de não pode ser, não tinha, né? Mas acontece, né? É normal. E aí até, putz, vou ter que ir lá achar a história do usuário. Daí acontece também aquela história, minhas histórias de usuário estavam lá lançado, por exemplo, eu já passei por essa fase, né? Tinha uma época que as histórias do usuário eu lançava lá no tempo do Extreme Programming, daí tinha lá o XP, aí tinha um Explainer, aí o Explainer foi descontinuado e todas as suas histórias do usuário foram embora com aquele cara, né? Então, tipo, putz, agora vou migrar para o Gira, vou migrar para outras plataformas, ClickUp que tem agora, da JetBrains lá, U-Track e tudo mais, né? Então, todos esses processos, no final, acabam sendo um processo de gestão de conhecimento que a gente tem, ele fica todo espalhado. Aí, o que a gente fez para resolver a primeira parte desse problema, né? Então, voltando a como que eu cheguei a materializar essa informação que eu tenho nas classes, né? De forma a transformar isso em código. Primeiro, eu tive ideias, né? Então, comecei a imaginar como que eu faria isso. Então, ao invés da gente já converter o código direto para, né, tipo, a ideia direto para código, eu bolei uma ideia aqui da gente trabalhar fazendo mapas mentais. Aqui eu estou utilizando um mapa mental do o editor simples, open source, que é o FreeMind, né? Pode ser... O conceito é assim, o MapRIDIA não é um produto de edição de mapa mental. O MapRIDIA se utiliza de artefatos de mapa mental para que a técnica funcione de uma forma rápida no dia a dia de trabalho de vocês, né? A gente poderia usar outra forma de tomar notas e levantamento de requisitos? Poderíamos, mas nesse modelo que a gente está seguindo, a ideia foi justamente utilizar o conceito de mapas mentais, porque os mapas mentais são a maneira mais simples de eu jogar ideias que eu estou pensando, fazer brainstorm, fazer várias lançamentos e tomadas de notas, de informações, que qualquer pessoa que nunca tenha visto mapas mentais na vida, o pouco que eu mostro de mapa mental, em 15 minutos a pessoa já está, inclusive, escrevendo as coisas que ela precisa dentro do mapa mental. Então, assim, a gente tem situações que, casos de implantação de MapRIDIA que a gente foi fazer em alguns clientes, tem um caso bem interessante, teve um cliente que a gente foi fazer atendimento no Equador, e, por exemplo, eu não sei falar nada de espanhol. Né? Aí você imagina, como é que eu vou me comunicar, assim, lógico, a gente dá uma enrolada no portunhol lá, né? Tipo, acaba se achando, mas o que acontece? Nesse projeto, pessoal, eu cheguei e ensinei o processo de mapas mentais, eles estavam com problemas de atraso e tudo mais, mas quando a gente conseguiu eles entenderem naquele pouco tempo de mapa mental, a gente já estava conversando como se estivesse trabalhando ali há 6 meses junto, né? Então, foi bem bacana, um projeto que estava atrasado em 6 meses, os caras conseguiram acelerar todo o processo e entregar em 30 dias o que estava atrasado, né? Então, assim, isso mostra, uma das coisas que eu sempre falo em relação ao uso do mapa mental, é a qualidade da comunicação, porque a gente está conversando numa qualidade a nível de pensamento, né? Então, aqui, por exemplo, a primeira parte para se usar o MapRIDIA como mapa mental, a gente entrega para vocês uma iconografia, que nada mais são essas imagens, né, que eu tenho uma imagem de uma caixa, um pacote, eu tenho aqui umas imagens que representam, por exemplo, classes. Aqui eu não estou colocando no mapa mental, só para não deixar tão extenso, a parte do levantamento de requisitos, que eu poderia colocar aqui toda uma estrutura de levantamento de requisitos, né? E aí, a partir da leitura do mapa, o programador faria o mapa aqui do domínio, né? Ou o próprio analista de negócio pode fazer esse mapa. Imagina assim, ele está entrevistando o cliente, ele vai fazer o sistema para controlar um carro. Então, ele vai começar a escrever essa minha classe aqui, carro, primeiro. Então, eu falo para ele, olha, tem esse ícone do carro, e ele vai começar aqui, por exemplo, eu tenho placa, eu tenho modelo, eu tenho cor, aqui tem lá o texto. Essa nomenclatura, inclusive de anotação para quem já trabalhou e fez a parte de UML, ela tem a nomenclatura que o UML já ensina. Então, por exemplo, se você já tem algum conhecimento da parte de engenharia de software e tal, não é difícil você entender. Até caso não tenha, batendo o olho aqui nesse conceito, você consegue já saber que eu quero fazer, eu vou fazer uma tabela em banco de dados que se chama carro,
que vai ter uma coluna placa e o tipo vai ser texto, né? Então, aqui, inclusive, esses termos do mapa mental pode ser definido por vocês. Ele não é um termo assim, tem que ser texto? Não, você pode colocar aqui string, char, varchar, qualquer coisa que seja mais do teu contexto de programação. Então, ou até de cliente. Eu, geralmente, né, quando eu vou fazer um mapa desse, eu trabalho muito com os termos mais próximos da parte de negócio e clientes do que da parte, da parte técnica. Por quê? Porque a ideia do software fica toda mapeada, todo mundo consegue compreender e ela não fica presa a uma tecnologia específica, né? Eu posso até usar algumas amarrações aqui para tecnologias específicas, mas eu não preciso, né? Então, aqui do exemplo, né? Em vez de colocar title aqui para definir o título que eu quero para a placa, eu coloquei título, né? Então, alguns usuários, por exemplo, acabam colocando label, né? Aqui nesse ponto, mas pode ser qualquer nome que é você que vai fazer o conceito de um mapa ser interpretado. Aí, nesse modelo, né, obviamente, a gente já tem, baseado nessa iconografia, a gente já traz alguns conceitos que a gente tem desde quando começa a aprender estrutura de dados, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o ícone, que eu vou estar salvando uma informação diretamente em um campo. Aqui eu tenho uma relação entre dois objetos, então aqui eu faço um ícone que o carro ele tem um motorista, né? Eu tenho aqui a relação que muitos carros, né, que aqui é um many to one, né? Eu posso ter muitos carros para um proprietário, e também aqui eu tenho uma coleção one to many, que é um para muitos, né, ou seja, mestre de detalhe. Então, um carro ele pode ter muitas rodas, né? Então, nessa estrutura, eu consigo especificando o meu sistema com várias informações, né, de dados. A gente permite também, eu não vou dar tanto escopo nisso agora, mas imagina assim, como aqui eu tenho uma especificação de classe, eu também posso permitir alguns tipos de informações e mapeamentos até de regras de negócio, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui algum método, né, que eu defini aqui atributos, o mapa mental me permite, né, eu estar definindo qualquer tipo de classe, qualquer tipo de função que eu preciso para dentro daquela classe, né? Por exemplo, eu quero criar um método para calcular a pressão do pneu ideal, né? Então, eu poderia estar fazendo aqui baseado no ar ou no pneu e algumas informações do pneu. Então, essas são, assim, uma modelagem, né, de dados, pelo menos só para vocês entenderem o conceito inicial do MapRedia. Lembrando que essas informações que a gente coloca aqui no mapa, elas não são informações fixas, são informações que você pode melhorar, né, você pode definir, aumentar, né? Por exemplo, tem clientes que utilizam aqui no próprio mapa mental, eu quero fazer uma carga de marcas de carro, por exemplo, que aqui eu não tenho marca de carro, eu posso fazer marca de carro e dentro do próprio mapa mental colocar as marcas que eu vou estar trabalhando, né? Então, você já pode estar fazendo toda essa estruturação, né, para poder fazer o teu sistema da maneira que for mais conveniente, né? Então, essa é o nosso mapa, que a gente divide o sistema assim, em dois tipos de mapa. O mapa da ideia do software, que é o que eu quero fazer. Então, a gente pode colocar nesse ramo, né, da nossa árvore do mapa mental, a gente fala dois mapas, mas são dois estilos de escrita de mapa que, no final das contas, é um mapa principal que você une eles, né? Então, o mapa do que eu quero fazer, geralmente ele trabalha com essa iconografia, que qualquer pessoa, mesmo que não conheça programação, pode trabalhar, né? Então, você imagina que você tem um programador dentro da tua empresa e às vezes demora para que ele consiga fazer algumas coisas. Aí você pode fazer com que o teu analista de negócios, conforme ele está escrevendo a história de usuário dele, ele já vai escrevendo também esse documento, né? Então, ele já está fazendo essa estrutura de dados que o programador depois pode só até dar uma verificada, tá legal os tipos, e pode só fazer uma melhoria, né? Que daí entra o processo que a gente fala da integração. Eu posso fazer com que times distintos se integrem de uma forma mais fácil olhando para esse mapa mental, né? Então, dentro dessa estrutura, a partir do momento que eu tenho o que eu quero fazer do meu software, né? Então, eu sei, assim, eu quero ter um controle de carro, né? Digamos que fosse um controle meu pessoal dos carros, para poder ver essa questão de troca de pneu, a calibragem e tudo mais. E aí, eu quero fazer uma API, alguma coisa para poder acessar essas informações, né? Aí a gente começa a trabalhar na estrutura que está aqui acima, né? Então, deixei aqui o mapa do domínio do negócio. E aí eu tenho aqui o mapa das configurações, né?
Então, aqui até eu trouxe já para essa apresentação, eu trouxe algumas coisas novas, porque como já é uma apresentação que a gente já fez em outros lugares, eu trouxe alguma coisa diferente só para vocês não verem esse processo todo já gerado, né? Então, eu tenho que, assim, por exemplo, a configuração que eu quero utilizar, eu informo aqui o que é o MapRID, né? Dentro do MapRID eu posso declarar os meus geradores, que são, aqui está a palavra-chave, né, generators. Depois que você declara os teus geradores, você pode aí definir aqui a tua estrutura de geração. Então, por exemplo, aqui nesse caso, como o meu projeto usa JavaScript, eu criei um gerador para a linguagem JS, né, para JavaScript, e eu criei um domain model. Esse meu domain model é para gerar as classes, olhando aqui para esse meu sistema, né? Então, por exemplo, quando eu peguei aqui, eu tenho um modelo, todas essas outras classes que eu fiz de forma manual, né? Eu segui esse meu modelo. Então, aqui tem, por exemplo, quando eu vou criar uma classe lá do carro, então eu vou copiar essa classe, vou vir aqui, vou trocar o nome da classe para carro, vou trocar aqui o nome do atributo para os atributos que tem, coloco o vírgula e tudo mais. Então, é esse processo que eu tenho que fazer, ou eu faço, ou eu ensino um programador júnior, o programador júnior, a partir do momento que vê o código, já sabe, JavaScript já sabe o que tem que fazer, para seguir aquele modelo e tudo mais, né? Então, esse processo de aprendizagem, esse processo que a gente faz de fazer essa instrução manual, a gente declara aqui nos geradores. Então, cada gerador desse aqui, que está nesse nível, ele sabe escrever um código baseado naquela arquitetura que você está definindo. Eu trouxe aqui, por exemplo, um Swagger, só para vocês já verem um gerador mais avançado no final, mas eu vou estar mostrando para vocês a ideia aqui do Domain Model, né? Então, por exemplo, deixa eu fechar aqui os nossos que estão abertos. Então, a linguagem do MapReduce ele começa assim, é uma linguagem que você vai utilizar para escrever padrões. Então, aqui determina algumas coisas que você faz quando você... Tipo, eu estou pensando em alguma coisa quando eu estou escrevendo uma classe. Então, quando eu vou escrever um Domain Model, eu vou pegar aquela minha história de usuário e vai falar assim, ó, você tem que escrever a tela para cadastro de carro. Então, automaticamente, eu sei que eu tenho que pegar a minha classe de carro e trabalhar com ela. Então, o que vai acontecer? Na hora de eu escrever também, eu tenho que passar um parâmetro para esse meu gerador, que eu quero ter um class name. Esses parâmetros aqui é a responsabilidade do programador que está fazendo esse gerador, né? Então, por exemplo, você, quando vai usar o MapReduce, por isso que a gente fala, a gente potencializa o programador, porque tudo que o MapReduce escreve é o próprio programador que usa o MapReduce para ensinar ele a escrever o código para você. Então, por exemplo, eu quero fazer uma classe seguindo esse nosso modelo, eu sei que a primeira coisa que eu tenho que escrever é o nome da classe e olhar para qual classe que eu estou escrevendo, né? Então, por exemplo, eu quero escrever a classe do carro, ele vai vir aqui e vai ver, existe carro aqui? Tem a classe carro, então eu vou escrever essa classe carro. Então, eu passei ela para cá, e aí, aqui começa a linguagem de padrões que o MapReduce começa a observar para você. Então, eu tenho aqui o início da escrita do corpo, né? Então, start body do meu código-fonte. Né? Então, aqui que eu começo a escrita do meu código-fonte. Mas, ele só vai começar a escrever se ocorrer um match. Né? Então, esse match é a mesma coisa, talvez os caras aí que namoram um pouco aí por causa do Tinder, né? Aprenderam muito a palavra match agora, né? Virou moda, né? Então, match é a questão de ter a correspondência. Eu achei algo dentro do mapa mental que corresponde àquela informação que eu tenho. Né? Então, eu tenho ali um match, classes, class, @name, igual a class, é uma expressão XPath. E o que ela vai fazer? Ela vai olhar, aquela expressão, ela tem uma inteligência em cima disso, né? Ela vem aqui para o mapa e vai ver se eu estou passando alguma coisa que bata com aquele parâmetro. Então, eu passei a palavra carro lá, como class name, ele vai entrar aqui, opa, eu achei carro. Então, deu match, beleza. Eu vou para dentro do código-fonte do meu sistema e vou escrever, então, aqui o primeiro padrão, e é o primeiro comando do MapReduce, que é um dos mais usados, que é o write pattern. Então, quando eu vou escrever um padrão na programação, eu sei o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, quando eu olho para esse meu código-fonte, essa parte que a gente observa aqui é a declaração de classe. Então, a primeira coisa que eu vou começar a pensar, a digitar o meu código é declarar uma classe. Então, automaticamente, você também fala isso para o MapReduce, ó, eu quero que você escreva o padrão, declara classe. Então, aqui a gente começa a dar nomes para uma das primeiras ideias que a gente teve desse software para escrever um domain model. Né? Então, eu quero declarar classe. E aí, esse nome declara classe, a gente vai jogar aqui dentro dos nossos patterns,
que são os padrões que você ensinou o MapReD a escrever, e aí aqui eu tenho ele nomeado ali, ó, declara classe. Esse meu declara classe, ele vai ter aqui o que eu tenho que pedir, o que você fala assim, ó, MapReD, quando você achar o padrão declara classe, então você digita para mim lá, class, né? E aí tem aqui uma expressão mustache, que ela vai fazer uma interpolação, que vai fazer uma troca, né, da informação. Class, nesse contexto, @name, o MapReD vai falar, ele está dentro de um match de class, ele quer pegar o @name aqui. Então, ele vai olhar para dentro do nosso mapa mental e vai ver, o @name de class é um carro. Então, ele vai digitar lá na nossa linha, class, carro, e abrir o parênteses, né? Então, essa seria a primeira digitação que ele faria. Terminou esse processo, né? Então ele não tem mais nada, não tem mais nenhuma instrução para ele digitar, ele vai para o próximo comando para escrever no corpo do código-fonte, que é o apply templates. Esse apply templates, eu estou falando para o MapReD assim, ó, aplique os templates que eu vou dizer para você, selecionando os atributos e pensando no modo de criar um construtor. Então, o que acontece? Eu estou selecionando os atributos e estou pensando em criar construtor. O que o MapReD faz? Ele vai jogar esse processo aqui para dentro dos templates, que a gente tem vários templates que podem ser declarados, né? Deixa eu só fechar eles aqui. E aí, eu falei para ele, ó, pensando em construtor, quando eu estou escrevendo uma classe, o que eu estou pensando quando eu estou fazendo um construtor? Aqui no código-fonte, um construtor seria isso aqui, né? Então, eu tenho que escrever esse modelo, né? Então, por exemplo, se eu pegar carro, eu teria que escrever tudo isso aqui. Se eu pegar pessoa, eu teria que escrever todos esses caras aqui. Então, cada classe tem o seu jeito de escrever um construtor, né? Ou cada linguagem e tal. Então, a partir do momento que eu tenho essa estrutura de, estou falando, estou no modo, estou pensando em escrever construtor, então estou com aquela ideia na cabeça, então vou focar nisso, aí você vai falar assim, o meu primeiro template, que vai dar match, é se eu achar os atributos. Eu achei os atributos, a partir do momento que eu achei os atributos, eu vou começar, então, a escrever no corpo do meu código-fonte novos padrões. Então, o que eu vou falar aqui? Ó, buddy, né, escreve padrão, declara construtor. Esse declara construtor é uma das partes desse nosso conceito do algoritmo de construtor. Ao ponto que, se eu olhar aqui, né, o meu declara construtor é essa informação. Então, o meu declara construtor, o que ele vai fazer? Eu vou pegar aqui dentro de patterns, eu tenho aqui o declara construtor. O que o declara construtor está falando para mim? Ó, eu quero que você dê um enter, porque eu comecei a escrever o class lá, né, então vou botar uma linha em branco. E depois você inicia a escrita de construtor e abre parênteses, que é o que a gente digitaria no teclado. Isso, lá da indentação, construtor, abre parênteses. Né? E aí o próximo passo, ele terminou, né, essa digitação, ele vai para o próximo passo de escrita que a gente geralmente faz, e vou aplicar agora os templates selecionando atributo por atributo. Né? Então, no primeiro momento eu selecionei todos os atributos para dar um match e iniciar o construtor. E agora, como eu não sei quantos atributos tem, o cara pode especificar várias classes, eu vou selecionar aqui um atributo daqueles, né, ou o conjunto de atributos, e quero agora estar pensando no modo de parâmetros do construtor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o mesmo conceito, então lá de cima do start, eu entrei aqui no modo de pensamento em construtor, e agora eu vou entrar no modo de pensamento em parâmetros do construtor, que é esse cara. A partir do momento que eu entrei no modo de pensamento de parâmetros construtor, ele vai fazer assim, ó, template match attribute. O que essa expressão aqui diz para o MapReD? Quando deu o select, ele fez isso aqui. Quando eu falei select attributes, ele pegou todos. Quando deu select attribute, ele vai fazer estilo um loop para cada cara desse, ele vai selecionar e fazer um match e escrever o comando que está dentro do buddy. Então, o que vai acontecer nesse caso? Para cada match desse que for acontecendo, ele vai escrever um padrão, e esse padrão que ele vai escrever vai ser o que aqui está nomeado como parâmetro construtor. A partir do momento que ele sabe, no nosso dicionário aqui de padrões, né, então tem padrões, ele vem aqui para o parâmetro construtor, aí eu tenho aqui a expressão para montar o meu construtor. Então, eu boto lá o @name, eu estou no escopo do atributo, automaticamente o meu @name aqui, ele vai ser convertido para o nome que a pessoa digitar aqui. Então, se eu digitei placa, modelo, cor, ano, motorista, ele está usando essa estrutura. Uma vez que fez essa interpolação, eu tenho mais um parâmetro que eu coloco aqui, daí aqui já entra funções que a gente tem lá depois na parte de um guia de referência, que assim, se você olhar quando a gente está digitando,
humanamente é possível a gente compreender que eu tenho vários parâmetros e no final eu não quero colocar uma vírgula, né? Porque daí ia dar um erro de sintaxe na minha programação e tudo mais. Então, o que acontece? Aí, o MapReD traz algumas funções para facilitar esses loops que vocês vão estar fazendo. Então, eu criei aqui a função que é o MapReD if else. Eu verifico se eu estou no atributo. Então, o MapReD consegue saber se ele está na última posição. Então, eu tenho a posição do atributo e eu sei qual que é o último. Então, se eu estou na última posição, eu não coloco vírgula, né? Se eu estou na última posição, eu não coloco vírgula. Aí, se eu não estou na última posição, aí sim eu coloco vírgula e dou um espaço. Então, essa transpilação, ela faz essa ideia aqui de conseguir escrever o código sem precisar, né, ali, não sei qual que é a vírgula, né? Então, geralmente o pessoal tem esse tipo de problema, eu estou pensando nisso, a gente faz de forma dinâmica, mas a máquina, ela não sabe, então a gente ensina a máquina a fazer isso com esse mapa. Então, a partir do momento aqui, o MapReD terminou de fazer esse parâmetro consultor, né, terminou essa primeira parte, né, ele vai voltar. A gente está nesse ponto aqui do código-fonte, a gente escreveu esse pedaço aqui quando terminou o loop de todos os atributos, né? Então, agora eu tenho a parte de finalizar o construtor e iniciar o corpo dele, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar, terminei aqui, né, o parâmetro construtor, ele volta para cá e vai para o próximo comando write_pattern, que é iniciar o bloco do construtor. Então, ele vai pegar esse iniciar bloco do construtor, vai ver o que é. Lá, iniciar bloco, então, ele vai... iniciar bloco está aqui, né? Então, é fechar o parênteses, abriu as chaves. E beleza, só esse comando. Vai para o próximo. Ó. Então, se eu iniciei o bloco, o que eu tenho que fazer agora dentro do meu código-fonte? Né? Lá no meu fonte, eu tenho que declarar os atributos, que é a inicialização dos atributos conforme eu estou passando de parâmetro. Então, eu passei aqui para o próximo. Então, como tem várias templates que eu quero aplicar, então vou aplicar esses meus templates, selecionando os atributos, de novo, mas agora o modo que eu estou pensando é inicializar atributos do construtor. O que isso vai fazer? Ele vai jogar aqui para baixo, né? Vai ter lá, inicializa atributos do construtor. Então, percebam que esses nomes têm tudo a ver com o que a gente está pensando na hora, eu vou escrevendo. Ao invés de eu já ir digitando o código lá, sem pensar, eu estou pensando aqui, estou fazendo todo esse mapa para que a máquina depois execute para mim isso de forma automática. Então, inicializa os atributos do construtor. O que ele vai fazer? Quando der match, ele achar de fato um atributo, né? Naquela estrutura que a gente mostrou aqui, né? Então, tudo isso aqui, para o MapReD, ele conhece como sendo um atributo, nessa sintaxe aí. O que vai acontecer? Daí ele vai escrever um padrão, inicializa atributo construtor. Com isso, ele volta de novo, então eu acho que já pegaram o loop, né, de processamento, aí ele vem aqui, inicializa atributo construtor, e vai digitar lá para nós, dis.underline, o @name, no caso, que está na classe, e estou no atributo, é igual ao @name, que dele vai escrever esse processo, né? Então, eu tenho que sempre digitar certinho. Se eu escrever lá nome, aqui eu quero que tenha um underline nome, que vamos falar assim, um atributo privado da minha classe, mas o parâmetro que vem é com nome. Então, aqui ele tem que é uma regrinha que a gente geralmente faz, mas não tem essa estrutura, né, documentada. E aqui no MapReD, a gente está, além de estar documentando como a gente quer, exatamente o nosso código-fonte, ele escreve para nós isso aqui conforme a gente está mandando ele fazer. Né? Então, terminei de inicializar os atributos, ele vai voltar aqui para o nosso, que eu estou dentro do construtor, né, dele. Então, terminei de inicializar atributos, vou escrever o padrão para fechar o bloco do construtor. Esse fecha-bloco construtor, ele está aqui, né, então fechou esse bloco de instrução. Uma vez que fechou esse bloco de instrução lá na nossa classe, terminou, né, a última instrução, ele vai sair aqui do mode, que é as templates que a gente fez lá em cima aqui do construtor, e aí assim ele vai seguindo a mesma sistemática para cada tipo de coisa que a gente pensa quando está escrevendo qualquer tipo de código-fonte. Então, por exemplo, aqui eu tenho o apply templates, que ele vai fazer a seleção dos atributos para escrever o meu método showData. Aqui eu tenho a implementação dessa informação, que é mostrar os dados da classe. Né? Então, aqui é um console log, eu quero fazer alteração, né, dentro dessa estrutura, né? Então, eu quero mostrar informações. E depois eu tenho o que a gente chama lá dos métodos accessors, né? Obviamente, pessoal, é assim, aqui eu estou mostrando uma ideia de Hello World. Se você fizer isso numa interface que já gera essa parte de código para você, na interface na IDE, beleza, ela vai ser rápida naquele momento. O que vocês têm que marcar na ideia de vocês é o seguinte:
Agora, se você quiser mudar esse processo de geração e fez 500 classes desse jeito, você quer voltar e refazer, aí você vai ter que ir na mão. Se você já ensinou o MapRID uma vez, você não vai precisar fazer aquilo de novo na mão. Você vem aqui, por exemplo, eu coloquei ali, que nem eu mostrei para vocês, no meu construtor eu coloquei um underline, né? Mas, putz, Clóvis, aqui eu não uso underline, a minha empresa vai usar outra coisa. Mas tudo bem, esse aqui é um padrão que eu inventei aqui. Você vai ter o teu padrão. Mas, por exemplo, se a gente vai fazer um projeto para uma outra empresa e ela vai ter essa mudança de padrão, você vem aqui agora, meus métodos privados é priv e underline. Então, uma vez que eu quero mudar isso, eu venho aqui no meu padrão, troco, coloco aqui só priv, salvei aqui, vai gerar todo o meu sistema de novo. É como se eu pudesse, a todo momento, a cada segundo, minuto, tá reescrevendo todo o meu código de fonte baseado nas ideias que eu tive na hora de arquitetar aquele sistema. Então, são coisas que não se perdem, né? Aí, geralmente, a gente utiliza a IDE para trabalhar, né? Mas a gente utiliza, assim, com uma consciência maior. É aquela história, eu estou fazendo uma classe, eu estou declarando a classe, aí eu venho e faço o construtor. Depois que eu tenho o meu modelo, eu vou lá e ensino a máquina a escrever aquele código e mando ela escrever para ver se ela obedece os comandos que eu tinha mandado ela a escrever aquela codificação. Tá? Então, essa é essa maneira. Aí, o que eu vou mostrar para vocês agora é assim, tá, mas beleza, que eu fiz um mapa, tem template aqui, vários, né? Tipo, aqui é um bem simples, eu tenho até o do Swagger aqui, que é gigantesco, a maneira que você ensina uma máquina a escrever um arquivo de API para você, né? Mas eu trouxe ele para mostrar para vocês isso, é um que a gente vem usando em vários projetos, inclusive esse mesmo aqui foi o que eu usei de exemplo para ensinar os caras, por exemplo, no Equador, a ensinar a máquina a escrever, para eles verem que qualquer tipo de algoritmo, qualquer tipo de escrita de código poderia ser mapeado, né? Então, daí o que a gente faz? Depois que eu tenho esse processo aqui pronto, mapeado, então eu tenho as minhas ideias, eu posso criar aqui mais coisas, eu quero apelido, quero colocar label em português, inglês, espanhol, fazer outras coisas, eu posso declarar e tal, mas vou deixar simples assim. O MapRID, ele funciona, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Nessa nossa classe, deixa eu só escrever aqui, nessa nossa tela aqui no terminal, eu tenho aqui uma estrutura onde que eu coloquei, até depois, quem se inscrever no nosso canal lá, o Reginaldo, tem um link lá, que tudo isso que eu estou falando aqui, a gente tem um treinamento que mostra passo a passo tudo que eu fiz nessas classes aqui, que eu fiz primeiro, assim, o código manualmente, para vocês poderem entender, e depois eu fiz a mesma coisa, mas o MapRID escrevendo. Então, tem essas duas pastas, que tem aqui o MapRID. Aí, uma das coisas que eu sempre faço, eu só vou dar uma pausa, o pessoal, assim, ó, eu vou terminar de explicar, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai responder a partir da minha explicação, tá? Aí a gente junta todas as perguntas e a gente vai abrir para debater aí e vai ficar à vontade, tá ok? Para todo mundo poder comentar, tirar dúvida e tudo mais. Aí, assim, que eu vi as perguntas ali do Rubem e do Douglas, a gente já vai falar tudo isso, tá? Aí, assim, dentro do Mapper, eu criei uma pasta aqui, que é a pastinha que eu chamo de MDM. MDM, ela vem da teoria do Domain Driving Design, que é onde você trabalha focado nas regras de negócio. Tem muita gente querendo trabalhar com isso hoje, né? Tipo, para ter um controle melhor, porque muita gente começa a programar sem pensar no domínio do negócio e acaba se perdendo, acaba tendo tudo lá no código e tal. Então, MDM é a sigla de Master Data Management, que é o conceito de gerenciamento mestre dos dados, né, ou dos domínios, pode ser também. Né? Então, por que isso? Porque quanto mais informação você tem do teu negócio, melhor teu software vai ser, né? E aí o MDM, para nós, nada mais é que toda a documentação que a gente escreve aqui em mapa mental. Eu tenho aqui o meu mapa mental do FreeMind. A gente utilizou o FreeMind, primeiro por ele ser open source. Existem, a gente pode portar para outras ferramentas de mapa mental, mas como está no conceito ainda de a gente poder repassar isso, a gente não queria gerar custo com ferramenta de mapa mental para vocês. O outro ponto que o FreeMind é forte, ele é um arquivo XML. Então, por exemplo, é um arquivo comitável, né? Então, você consegue comitar seus mapas, consegue fazer controle de versão deles, né? Tipo, por exemplo, se eu der aqui um git status, eu vou poder ver todos os meus arquivos que tem alterado, né? Então, tem aqui meus arquivos alterados e tal. O Hello World MM, ele é um arquivo, né? Que a gente pode fazer alteração dele, né? Obviamente, eu não faço
direto no XML, porque como ele é com Node, eu sempre uso a ferramenta aqui para poder estar fazendo alteração. Né? Mas a ideia do MapReD é assim, ele vai pegar, quando a gente fez, né, eu tenho esse arquivo, então tem a pasta principal, daí eu vou chamar aqui, ó, por exemplo, o comando, ele tem um CLI, né, uma linha de comando, eu vou chamar aqui, usa o NVM, no caso estou usando o Node versão 12. Essa linha de comando é só para poder acessar a inteligência do MapReD, é mais ou menos quando você vai usar, por exemplo, um produto que usa inteligência artificial, ele tem muito poder de processamento, então essa máquina ela não seria capaz de rodar dentro da máquina de um programador e tal, qualquer. Então, para a gente possibilitar isso, é uma estrutura que roda em nuvem, e o NVM, no caso do CLI que a gente tem, ele foi criado para justamente você poder acessar essa estrutura. Então, eu vou abrir aqui o help da nossa linha de comando. Ele tem 4 comandos, é bem simples, assim, não tem muito, bem fácil de lembrar. O authorize, que é onde que você ativa a tua máquina para poder fazer esses processamentos. Você inicializa o teu projeto de mapa mental, pode ter N projetos e N mapas, né? Aí você faz o push do teu projeto, aqui muita gente acaba confundindo com o push do Git, mas não é o push para a nuvem do MapReD, para ele começar a processar exclusivamente para você as suas informações, e o generate, que é quando ele vai processar isso e te devolver o código criado na tua mão, né? Então, como é que funciona? Aqui, o authorize eu não preciso fazer, porque a minha máquina, obviamente, já está autorizada. O que eu preciso fazer é fazer, a primeira coisa, a MapReD, init, vou dar o nome do projeto aqui, Agile Extra, ao extremo, né? É só colocar Agile Extra. Vou colocar Agile Extremo. Aí, depois que você fez essa inicialização, você dá o nome do teu mapa principal. Então, no caso aqui, o meu mapa principal é MapReD, helloworld.mm. Iniciei esse meu mapa. A partir de agora, eu posso fazer o push desse meu mapa, né? Então, vou colocar aqui MapReD, push, o nome do projeto, Agile Extremo, e, no caso, ele vai subir esse meu projeto para essa nuvem, para ele poder ser processado. Uma vez que ele está lá, né? Então, agora eu posso começar a usar os geradores que eu tenho. Um detalhe bastante importante é assim, eu não preciso estar dentro da pasta onde está o meu mapa mental para poder fazer os meus geradores. A ideia dos mapas mentais é assim, um projeto de ideia. Você pode ter 50 códigos-fontes ou 50 sistemas diferentes que podem utilizar a mesma ideia de desenvolvimento de software. Né? Então, eu posso reaproveitar várias ideias que eu usei para criar determinado sistema. Então, por isso que aqui, ó, eu criei uma pastinha source, que é onde que eu ia colocar aqui os meus modelos criados pelo MapReD. Então, por exemplo, eu vou pegar, aqui vou chamar o MapReD, generate, o nome do projeto, Agile Extremo, e aí vou colocar o nome do meu gerador que eu quero, né? Então, aqui na linha de comando, né, ele pede o projeto e ele pede a linguagem. E também pede qual que é o gerador. Então, o projeto que eu vou colocar já está ali, que é o Agile Extremo. Aí eu vou colocar a linguagem. A linguagem é esse nome que eu coloquei aqui, né? Então, JS, que é o meu primeiro nível ali, JS. O próximo nível é o nome do gerador. Então, o nome do meu gerador aqui é o Domain Model. Eu venho para cá e vou colocar o meu Domain Model. E depois eu tenho que passar o nome dos parâmetros que o meu gerador tem. Então, eu tenho aqui mais um parâmetro, né? Ele é facultativo, mas que nem o meu gerador, no caso do Domain Model, tem parâmetros. Eu vou pegar aqui e vou colocar o meu parâmetro, que é o class name. Então, o nome da classe que eu quero que ele foque é esse cara aqui. Daí, eu coloco qual que é a classe. Então, eu quero que ele gere para mim a classe carro. A partir do momento que eu já subi esse meu mapa na nuvem, e ele está lá já carregado para ser processado, o MapReD começa a analisar aquelas regras que você colocou e te devolve a estrutura daquela programação, né? Então, aqui eu joguei para ele gerar para mim na linha de comando, então ele processou e escreveu aqui para mim toda aquela estrutura que eu deveria escrever manual, ele foi lá e colocou o código aqui para mim digitado. Quando eu quero, obviamente, né, aqui eu estou fazendo só para demonstração, para mostrar assim, ó, ele gera na saída padrão.
Então, se eu usar o MapReD dentro de um editor de texto com um atalho de execução externa, ele vai jogar esse código dentro do teu código-fonte lá. O que geralmente eu faço, eu chamo de montar o pipeline de desenvolvimento, como hoje a gente está trabalhando muito com integração contínua, com várias coisas avançadas para deixar o desenvolvimento o mais automatizado possível, eu acabo geralmente gerando arquivos bash desses caras, ou colocando esses comandos aqui dentro desses arquivos bashes, né, para poder gerar em lock, né, então eu quero gerar minha aplicação inteira que gera todos os códigos-fonte. Então, vamos falar assim, é uma automação contínua que você faz. Nesse caso aqui, se eu quisesse jogar esse código-fonte, né, para uma classe, era só fazer a saída, né, para arquivo. Então, eu quero colocar aqui para o meu sair para model e colocar lá para carro, no caso, .js. Então, ele ia gerar lá. Só que antes de fazer esse processo, eu quero mostrar para vocês como que seria, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu mapa, ó. Então eu tenho ali o mapper, né? Vamos pegar aqui. Tem lá o mapper, aí eu tenho aqui o meu mapa mental, que eu fiz a alteração ali, eu tenho aqui os códigos-fontes. Então tem aqui o carro, que foi alterado, então eu já alterei o padrão, né? Então o meu carro, em relação ao manual, no manual eu não tinha mudanças lá, né? Então eu teria que fazer essas alterações. Então eu peguei o código do meu, que eu gerei, e joguei de volta no manual já com as alterações que o MapReD escreveu, né? Então, para vocês poderem ver assim, as mudanças que ele faz, né? Só que nesse caso, imagina assim, agora beleza, a gente fez aqui a estrutura, só que eu quero colocar mais coisa aqui, né? Então, ao invés de só fazer carro e tal, para não ficar o modelo vazio, eu quero pegar esse caso, então eu tenho roda, pessoa, motorista e carro. Só que agora surgiu no nosso requisito, eu vou guardar esse carro, né? Onde que eu vou guardar esse carro? Vai ter uma garagem. Então, eu vou criar aqui a nossa garagem. Aí eu declaro aqui, ó, então, aí é coisa simples, né? Então, eu tenho a garagem, eu tenho o nome da minha garagem, quero ela com texto. E aí, dentro dessa garagem, eu posso ter lá os carros que ela tem, que ela contém. Então, tem ali, eu fiz o meu mapinha da garagem. E também eu posso agora, a partir desse momento, dizer aonde que o meu carro está, né? Então, fiz aqui a alteração. Vou colocar lá que o meu carro está na garagem. Então, percebe assim... Deixa eu colocar aqui. Então, perceba assim, ó, nesse mapa aqui, eu fiz uma programação, tipo, já está pronta, né? Se eu colocar qualquer regra no mapa da ideia, eu já tenho esse meu código de garagem pronto, né? Então, a partir do momento que eu fiz essa alteração, eu coloquei garagem ali, eu vou até colocar aqui o título, que título. Esse é o título, digamos, para mostrar lá na tela, né? Esses atributos você pode criar os teus, né? Tipo, aqui eu quero colocar carros que estão na garagem. Eu quero montar uma lista, depois se eu quiser fazer uma tela e tal, já vai ter aqui o nosso título, os carros que estão na garagem. E aqui eu posso colocar só título garagem. Então tem aí o nosso mapa está montado, né, das regras de negócio, tal. Poderia colocar aqui, quero que seja alguma coisa requerida e tal, mas por enquanto eu não vou fazer, só para mostrar para vocês a velocidade que a gente já estendeu o código sem agora estar fazendo manual, né? Então eu vou pegar aqui essa mesma estrutura, como eu criei e alterei o mapa, eu tenho que fazer o push de novo desse mapa, ele vai lá subir para a nuvem, e agora aqui o que eu vou fazer, em vez de gerar a nossa classe, se bem que eu tenho que gerar carro, né, porque eu fiz uma alteração nela, né? Quero gerar carro lá no nosso model carro.js. E também eu quero gerar a nossa classe, né, no caso de modelo de garagem também. Vou trocar aqui, agora, além do carro, eu vou gerar a garagem. Então, foi lá. Então, por exemplo, com esse tempo que eu mostrei para vocês,
ele seguiu todos os padrões que eu tinha que fazer. Por exemplo, ó, eu criei garagem. Então, na arquitetura que eu coloquei, observem aqui, ó, até está com um código fonte, né, tipo com Git, pode ver, ó, já entrou garagem aqui como parâmetro do construtor, ele já colocou aqui o show data, que eu precisava fazer lá o meu console log, então aquela regra já está lá no mapa, né, da garagem, e também ele vai fazer aqui para mim lá o nosso get set, então já fez a alteração. Né? A mesma coisa, ó, eu tenho esse aqui que foi modificado, e eu tenho aqui o meu garagem que foi criado novo. Então ele já foi lá, fez a garagem, já colocou os carros, aqui já tem, ó, eu vou mostrar uma lista dos carros, então, ó, carros que estão na garagem, ele já vai fazer toda a minha estrutura. Então já criou lá um quisesse baseado nesse modelo que eu fazia manual. E aí eu posso ir estendendo o meu padrão conforme eu for trabalhando e assim vai, cara. Aí você... Então, assim, a ideia consolidada do MapRedia é essa, né? É a gente trabalhar com o mapa de ideias. Eu quiser colocar alguma coisa aqui de requerido, então até trouxe agora, por exemplo, assim, para mostrar para vocês aonde chega isso, né? Então, por exemplo, isso é uma classe simples. Eu vou pegar agora, ó, observem que eu acabei de criar o garagem, tá? Até nem nos vídeos gravados tem, é ao vivo isso aí, tá? Não é montagem. Aí foi feito esse cara, eu vou fazer agora o seguinte, ó, aqui nos meus fontes eu não tenho os meus arquivos de API. Agora, beleza, eu já terminei meus modelos e tal, agora eu quero fazer minha API para esse meu código-fonte. Então, eu vou criar aqui uma pasta lá de API, né? E vou falar aqui assim, então, eu quero gerar, né? Aqui eu vou mostrar para vocês a linha de comando, aqui eu digitaria. Só deixa eu arrumar um negócio aqui que... não vou deixar errado, porque vocês vão ver o erro. Generate, aí é o Agile extremo. Aí eu tenho lá no meu gerador, eu tenho um gerador que é o Swagger, que é uma linguagem para declaração de API, né? Então tem aqui, né, o Swagger. Aqui dentro eu tenho dois caras. Esse meu list packages, ele corre nos pacotes aqui e gera as APIs, gera assim, o comando MapRedia que eu preciso usar para ele gerar várias vezes aquela API, né? Então aqui eu vou colocar o meu list package, só para mim não ter que digitar o comando inteiro. Tem um erro ali que eu esqueci de mudar o nome do projeto, que aqui eu coloquei Agile extremo, né? E aí no meu list package eu tinha deixado, acho que um nome de teste ali. Aí vou dar aqui, MapRedia Generate Agile, tá errado, Agile extremo. Nossa. Aí esse meu list packages é o meu geradorzinho de bash que eu comentei para vocês. Então tem lá, ó, bin bash, eu ia chamar o projeto de AX1120, que era novembro, mas até eu mudei agora, na hora é Agile extremo. E aí ele gera aqui, né? Então, por exemplo, ó, se eu fosse pegar, eu executaria esse bash. Então, por que faz isso, Cross? Imagina assim, se eu tiver 200 pacotes aqui, que nem eu tenho o domínio, né? Mas, putz, esse pacote aqui não tá legal. Eu quero colocar aqui o nosso negócio, né? Vai aumentar, eu tenho aqui os dados de veículos. E aí eu vou pegar esse meu veículos aqui, vou jogar para cá, e vou colocar agora aqui assim, meus dados de pessoas, né? Coloquei, opa, esse aqui não está aqui, tem que passar para cá. Então, eu tenho o meu roda, carro, garagem e pessoas separados, né? Então, tem ali a nossa estrutura. Daí, quando eu pegar esse mapa e jogar aqui, deixa eu só arrumar lá, então, esse nome do projeto também, aqui no list packages. Aqui vai ser o nosso pattern. Vou mudar aqui para Agile extremo. Vou fazer o push agora. Observe que eu não estou mais indo lá na pasta onde está o meu mapa mental, tá? Só preciso salvar ele e trabalhar com ele em qualquer pasta que eu tiver. Então, vou fazer o push desse meu mapa. E agora eu vou fazer o list packages novamente. Nesse list packages, ele já vai acertar a minha linha de comando para aqueles dois pacotes, né, que eu incluí, né, mais um pacote ali. Então, ele já vai fazer esse acerto para deixar o pacote nessa estrutura. Então, eu não preciso, como eu já tenho uma regra de arquitetura, ó, ele já veio aqui e escreveu lá o MapRedia bin bash e os dois comandos que eu precisava executar para fazer o gerador. Então, esse aqui seria o meu pipeline, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, vou entrar na minha pasta de API e vou jogar esse meu arquivo list packages para gen api.sh.
Então, daí esse meu gerador de API é o meu arquivinho que eu vou estar rodando, para que ele vai chamar o MapReD e executar esses comandos para mim. Eu vou chamar aqui o genapi.sh, não sei se vai dar tempo de eu fazer o que eu queria fazer, que é correr aqui no MapReD e mostrar ele girando os arquivos que... não deu tempo, ele já foi mais rápido que eu. Ele já criou. Não, se bem que isso aqui ele está fazendo ainda. Ele está pegando os arquivos, então ele gerou o código-fonte aqui, todo que eu precisaria digitar para fazer a minha classe do Hello World lá de veículos, né? Então, assim, ele vai conseguir fazer essa estrutura, né? Então, uma vez feito esse trabalho, né, então, só para vocês entenderem, agora ele terminou de escrever o pessoas, ó. Então ele foi lá, analisou como que o pessoa tinha que ser, fez toda a estrutura da nossa API. Só que, assim, essa API aqui, como ela é uma API bem complexa, eu vou mostrar para vocês essa API aqui no meu Swagger Editor. Então, vou pegar aqui o editor Swagger e vou importar aquele arquivo que o MapReD fez, né? Eu vou pegar aqui o nosso Hello World, está aqui no Mapper. Vou pegar aqui Source API. Então, tem aqui os dois arquivos, vou pegar de veículos, né? Então, ele foi lá e escreveu daí a API exatamente no modelo, até tem um errinho aqui, depois a gente dá uma olhada no que ele fez, talvez não está apontando para o nome certo lá, mas dentro dessa estrutura eu consigo desenhar e começar a trabalhar com o meu código, né? Então está aqui o código que eu precisava fazer, eu já tenho aqui uma estrutura do que a minha API tem que ter. Então, por exemplo, todas aquelas informações que a minha API precisava já estão aqui mapeadas, ó. Então, por exemplo, eu precisaria escrever, olha o garagem, quanto de código que eu precisaria escrever para atender o requisito da minha API. Eu tenho vários métodos, eu tenho várias estruturas aqui, ó. Então, já tenho aqui o meu garagem todo declarado para criar registro, para listar os registros, para fazer um from to, um maximum. Então, todas essas estruturas de dados eu precisaria fazer em Swagger manualmente, né? Então, essas configurações e todas, do jeito que eu escrevo a API, eu já ensinei o meu Swagger lá, né, o meu gerador de API REST, a escrever tudo aquilo. Então, se vocês olharem, vamos pegar agora aqui, digamos assim, é uma programação já profissional usando o MapReD, saindo do Hello World, né? Então, a gente pega aqui, ó, tem vários padrões, né? Então, tem ali inicializar fila de classe, eu olho para as classes, por exemplo, o que acontece quando eu vou escrever um mapa mental desse, né? Ou um Swagger desse? Eu escrevo e declaro vários tipos de dados. E eu não posso declarar o mesmo tipo de dados duas vezes. Então, aqui tem um modelo que eu falo para o MapReD criar uma fila de processamento de classes, ele vai correr essa fila e vai escrever as definições só do que ele não escreveu ainda. Então, tem todo um processo que é o que a gente faz mentalmente, né? A gente vai pegar um mapa desse e vai fazer o mapa das definições, né? Eu vou pegar aqui eu vou olhar para esse mapa, digamos, não temos um MapReD para escrever o código para nós. O que a gente faria para escrever um Swagger? Eu teria que seguir todo aquele processo e aí escrevendo esse processo, eu vou ter lá pressão, aro, pneu. Beleza, então eu tenho que definir o tipo da definição de roda. Eu vou fazer motorista, daí eu vou fazer carro. Quando eu fizer carro, quando eu bater em roda aqui, eu não posso escrever de novo roda. Então, são coisas assim que você ensina também a máquina a não fazer, que é o que a gente faz manualmente, né? A gente ensina a máquina ali a escrever esse código da maneira correta, né? Então, dentro desse processo, meu tempo já está acabando, né, Reginaldo? Então, a gente pode abrir agora para as perguntas aí. Eu tinha até 3h15 para falar, então consegui acabar aí 3h11. Então eu acho que só seria interessante você gerar de novo aquela classe em uma outra linguagem, até para eles entenderem que, uma vez definidos os requisitos no mapa mental dos requisitos do negócio, eu gero numa linguagem e posso ter isso em outros ambientes, em outros destinos. Eu não sei se você tem aqui nesse teu exemplo, mas... Nesse exemplo aqui, a outra linguagem que eu gerei foi esse aqui do Swagger. Foi o Swagger, né? Esse é a mesma. Eu peguei, por exemplo, assim, eu fiz a classe garagem, e aí agora eu preciso implementar uma API, só que a linguagem que eu vou usar é Swagger. Eu já trouxe ela para cá, né? Beleza. Quer ver as perguntas, então? Isso, eu vou responder a primeira pergunta que veio aqui no chat do Rubem
O Rubem pergunta assim, o MapIDEA já traz mapeamento de algumas linguagens ou temos que mapear todas do zero? Rubem, assim, a gente está no primeiro estágio do MapIDEA, onde que a gente não quer ainda fazer templates prontos. A gente quer deixar vocês criarem os seus templates, até por questão, assim, o nosso conceito de Deep Code é para que você conheça o que você está gerando em profundidade. Se eu te entrego alguns padrões prontos, você vai estar usando coisas que eu criei, né? Então, assim, algumas coisas a gente entrega, por exemplo, esse gerador de Swagger que a gente deixa com vocês, para vocês poderem usar até como uma referência, que é uma escrita bem avançada ali, né? Mas dentro do nosso processo de implantação, a gente ajuda vocês a fazerem os primeiros mapas, a seguir com isso, tá? Futuramente, a gente vai abrir essa questão de ter templates para você começar com algumas linguagens, mas quem vai fornecer esses mapas podem ser vocês mesmos, porque a gente vai ter ali um marketplace onde que essas ideias, por exemplo, você vai poder colocar o teu padrão Ruben de codificação Java. Vai ter lá o padrão Clovis de codificação Java, que nem tem lá o John Papa, que é um programador que inventou o padrão de programação para Angular. Aí todo mundo segue o modelo dele para fazer algumas classes. Então, você pode ter esses caras para seguir isso. Então, a gente não quis, porque assim, senão, o que a gente ia fazer? A gente ia sair meio de cara com uma cara muito low code. A gente não quer ter essa visão. A gente quer que vocês tenham o potencial na mão, né? Então, vocês consigam ter isso, tá? Então, o ideal, hoje, para nós, o ideal é que, pelo menos na tua equipe, tenha um desenvolvedor que conheça a linguagem que ele trabalha. O nosso conceito não é vender uma MapIDEA para empresas que não tenham um programador. O cara tem que ter, ou que tenha um... Eu vou dar um exemplo, você pode não ter o programador, mas você pode contratar um programador e falar, cara, eu quero que você me entregue o teu resultado final em MapIDEA, eu quero ver a máquina escrevendo código para mim. Então, você pode até contratar um terceiro e ele aprender a usar o MapIDEA, né? Mas a gente, assim, a princípio, não faz o template, não entrega com o template pronto, a não ser os que são de instrução, assim, e tal, né? Mas tem casos, assim, que a gente chegou a fazer treinamento em empresas, que nesse treinamento, quando a pessoa começou a fazer o treinamento, a empresa levava 3 dias para fazer um case. Ela terminou o treinamento, que são 40 horas, fazendo naquele treinamento 58 cases, né? Então, você imagina o ganho que o cara teve ali já no final do treinamento. Então, no treinamento, o cara já sai ali, porque é muito rápido de se aprender, sabe? Aí depois algumas nuances mais sem aprender algumas funções e tal, porque programador o cara já a parte de regra de negócio é bem simples de aprender, então vai bem tranquilo. Não sei se consegui responder a tua pergunta, Rubem. Show. A outra pergunta do Douglas, que está aqui, é possível efetuar esses processos para qualquer linguagem? Sim, Douglas, porque assim, tanto programação orientada a objeto, como programação procedural, programação funcional, talvez daqui no futuro, programação quântica, desde que você consiga pensar naquilo, pode ver, tudo que eu pensaria em programação, eu coloquei no mapa. Tudo que eu pensaria em regras de negócio, eu coloquei no mapa. Quando você coloca esses dois mapas em conjunto e faz dar um match deles, você, com base nesse match, você escreve a linguagem que você quiser. A não ser que vai ser uma linguagem, talvez ainda a gente não tem, né? Mas uma linguagem que o resultado dela fosse através de fala, né? Então, daí talvez a gente teria que ter um sintetizador de voz ali, mas de tal aí é mais avançado, né? Mas qualquer linguagem de programação hoje, que você tenha ali que digitar alguma coisa, fazer esse processo que eu mostrei, né, que você tem lá arquivos, até linguagens que são visuais eu já gerei, por exemplo, tem pessoas que usam aquele sistema tem o Talend e tem o Kettle, né? O que eu gerei foi arquivos do Kettle para fazer BI, aí de forma automática usando o mapa mental. Então o cara usava o mapa mental, ao invés dele desenhar no Kettle, que ele demorava, embora o Kettle seja todo visual e tal, o pessoal gosta, ele gerava esses arquivos lá do processo de integração, de forma pelo mapa mental que era especificado. Então, o cara já especificava cubo de dados, toda a estrutura já saiu o mapa, lá os artefatos que ele precisava fazer na mão. Então, todos esses processos que você tem que fazer na mão, e de certa forma tem algum arquivo texto ali que você tem que entregar, aquele arquivo texto ele é gerável pelo MapIDEA. Mais alguma pergunta? Sim, o Rubem fez mais uma aqui, que a pergunta dele é assim, eu consegui usar o MapIDEA dentro de uma estrutura de projeto pré-existente do Django, que tipo de adequações ou atenção eu precisaria ter? Na verdade, num projeto correndo,
tranquilo também você usar. O que você vai ter que ter de cuidado só é mais ou menos como eu fiz nesse caso aqui, né? Eu peguei aqui, ó, imagina, eu fiz um projeto manual, e aí eu fui pegando aqui as nuances do código. E aí eu fui ensinando o MapReD a escrever esse mesmo projeto que eu fiz na mão. Depois que eu fiz esse projeto manual aqui, o que eu fiz? Eu gerei o código JavaScript aqui pelo MapReD, aí eu faço a verificação da diferença, só para ver se eu não ensinei alguma coisa errada naquele projeto. Então, por exemplo, assim, se você tem Django hoje, você faz várias coisas manual, você quer começar a ensinar o MapReD a fazer aquilo, você ensina ele a fazer, pelo teu controle de versão, você vai ver se deu certo pela tua geração. Então, é mais esse cuidado que você tem que ter. Mas ele não importa, assim, por exemplo, eu preciso gerar tudo, Klaus? Não, você pode gerar só um pedacinho, você pode fazer uma parte do projeto, e você ir migrando aos poucos. Tem projetos que eu tenho lá feito, 60% do projeto é gerado pelo MapReD, os outros 40% é feito na mão, porque o cara tem muito ajustezinho de tela que ele gosta de fazer na interface gráfica dele, os cantinhos, arredondado, e é muito... Aí aquela história, o cara fala, eu gosto de mexer com telinha, ele vai lá e faz isso. Se o cara não gosta de mexer com tela, o cara vem e faz alguns mapas, eu tenho mapa de tela que eu já fiz, que daí eu não gosto de ficar acertando cantinho e bordas, a gente faz 500 telas, né? A gente tem uns mapas, até está num outro modelo, não sei se está nesse, que a gente faz o desenho do mapa de tela, não está aqui o modelo, mas eu faço o desenho do mapa de tela para aquele mapa ser gerado. Então, fica muito... vamos falar assim, o que você vai gerar e automatizar fica a teu critério, tá? Mas você pode fazer tudo. Inclusive, na parte quando você tem um projeto pronto, existe a possibilidade de você ler o teu código-fonte, ler o teu banco de dados e, a partir das informações que você tem prontas, gerar um mapa mental. Entendeu? Então, tipo, a gente consegue fazer, por exemplo, alguns scripts, como está fazendo a implantação daí geralmente a gente faz isso na implantação, né, com mentoria, a gente gera esse mapa mental aqui inicial para você não começar do zero, ter que mapear tudo na mão, coisas que você já tem. Isso a gente pega desde o banco de dados, código-fonte, né? Alguns códigos-fontes, quando você não tem, a gente tenta ver se a gente cria uma função para aquela linguagem que você vai estar utilizando, daí você consegue dar match até no código-fonte que você importa para dentro do MapReD, tá? Então, essas são as possibilidades aí. Alguém mais tem alguma pergunta? Ou eu acho que agora, né, Reginaldo, dá para abrir para você falar o final, daí a gente deixa aberto o tempo que o pessoal quiser, quem puder ficar e tal, né? Ok. Então eu vou só finalizar aqui. A ideia era fazer um repasse. Deixa eu apresentar na minha tela. Vamos lá. Opa, eu peguei o errado. Vocês estão vendo? Okay. Vocês estão vendo a minha tela? Não, tem que compartilhar de novo. Acho que quando se fechou, ela parou o compartilhamento. Vamos lá. Então, essa última parte é, na verdade, uma revisão sobre o que o Clóvis falou, né? Quando a gente fala tecnicamente, eu até me perco nas explicações dele, porque vai para lá, vai para cá, mas vocês que estão mais ambientados, com certeza fica muito mais fácil, né? Então, a ideia agora aqui é repassar um pouquinho. Primeiro, um desenho conceitual do que seria um mapa de ideia. Ele, na verdade, ele é um mapa de requisitos, um mapa de padrões de programação, uma engine, que é o mapa de ideia em si, que ele vai interpretar o mapa de requisito e o mapa de programação e vai gerar um código aqui no final. Até aí a ideia é bem simples. Só que eu posso evoluir constantemente meu mapa de requisitos e mandar regerar esse código com os padrões de programação já existentes. Então, uma preocupação de vocês talvez ali, poxa, como é que eu formato esta máquina? Como é que eu começo a trabalhar com isso, né? Talvez esse seja o maior tempo, mas isso acontece no dia a dia da gente também com os programadores. Cada empresa tem o seu padrão de programação, tem os seus conceitos de programação, e quando entra uma pessoa nova, você passa os padrões. E mesmo assim, esses padrões às vezes não são obedecidos, né? Aqui não. Uma vez formatado esses padrões, você identificou, todo mundo usaria esse mesmo padrão. Do lado de cá, agora, dos padrões de programação,
eu posso definir vários mapas de geradores. Então, poderia gerar em Java, em .NET, em Node. Cada mapa, ele vai trabalhar onde? Quando eu mandar pela engine do Mapper IDEA, ele vai ler o mapa de requisitos e vai ler o mapa de padrões de programação que eu quero regerar. E vai gerar o código final aqui. Uma das coisas que eu achei muito interessante no Mapper IDEA é a evolução da própria linguagem. O que acontece? Aquilo até eu já comentei antes. Para mim sempre foi uma dor isso. Você tem uma evolução na linguagem e você não consegue evoluir e aproveitar os benefícios que ela tem e fica na versão antiga. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar aquele mapa que eu tinha da programação em .NET, por exemplo, colocar os novos padrões que foram liberados pela linguagem e mandar regerar. Pronto. Preciso testar? Preciso testar, porque pode ter bugs da tecnologia, mas ao mesmo tempo eu posso ter um mapa de programação da versão antiga, um mapa da versão nova e trabalhar com isso em paralelo. Outras questões, eu já sofri com isso. Programava em VB e o VB foi descontinuado. Tive que mudar, tive que ir para outro ambiente. Então, também isso, eu posso começar a ter mapas e tanto evoluir dentro da própria linguagem que eu uso, quanto evoluir para outras linguagens que me tragam melhorias até nos meus padrões de negócio. Então, essas são as vantagens do Mapper IDEA, um desenho conceitual dele. Tudo baseado em duas entradas, né? Se a gente pensar. Uma entrada de requisitos e uma entrada de padrões, e do outro lado eu faço sair o código gerado. Vocês viram aí as linhas de código que ele gerou num tempo recorde, né? Agora, pense isso multiplicado no seu sistema com 300, 400 classes, com regras, com telas, e isso, e eu ter que regerar isso de vez em quando. E aqui eu tentei benefício. Então, produtividade de programador aumentada em 5 vezes no mínimo, tá? Isso é um... E quanto mais você tiver os seus padrões de máquina formatados e com o conhecimento que você precisa, mais rápido isso vai acontecer. As pessoas vão poder focar muito mais no negócio do que na tecnologia, por quê? O negócio é o grande segredo de qualquer sistema. Na verdade, quando a gente vai vender um sistema, muitas vezes o cliente não quer nem saber qual é a linguagem destina, a não ser que ele tenha um ambiente dentro da empresa. Mas, se não, ele quer saber se o teu sistema soluciona aquele negócio, o negócio dele. O foco do conhecimento de programação da equipe, também você vai focar e vai guardar esse conhecimento, mesmo ela trocando, você tem esse conhecimento perpetuado dentro da tua empresa e podendo ser melhorado com novas ideias, com melhores práticas e tudo que vem acontecer aí. E a produtividade de manutenção, daí sim, aumentada em muito mais vezes. Imagine você ter as tuas 500 classes aí de Java, por exemplo, ou tuas 500 telas, 200 telas, e você tem que mudar um padrão e automaticamente isso você manda regerar todo esse código e sair do outro lado em muito menos tempo. Tá? Uma outra coisa que aqui é interessante, que a gente às vezes não conversa, imagine o seguinte: quando eu tenho um produto, geralmente eu tenho uma linguagem de destino, ou duas, ou três, dependendo da ferramenta que eu uso, dependendo se é um low-code que pode gerar alguns ambientes. Mas agora imagine se você, como fábrica de software, e que você pega demandas de qualquer cliente, com qualquer linguagem, com qualquer coisa. O que acontece geralmente? Muitas vezes a própria fábrica de software corre atrás de montar a equipe depois que ela pegou o projeto. Na verdade, se você pensar bem aqui, você precisa ter bons arquitetos de software que definam os padrões de programação e a mesma equipe poderia estar gerando sistemas em .NET, sistemas em Java, sistemas em Node, sistemas em PHP. Por quê? Porque são os padrões de máquina que você vai estar criando diferenciados, independente do teu mapa de requisitos, que ele está no mapa mental. Isso seria um padrão para toda a equipe. Então, esses são alguns benefícios para a equipe. Os benefícios de evolução tecnológica, muita gente está me perguntando agora, poxa, Reginaldo, nós estamos preocupados com nossos programadores, estamos com um clean code, um código limpo, né? E eu não consigo bater nas mãos dos meus programadores e fazer com que eles criem isso de uma forma padrão, de uma forma que eles possam sair da empresa e depois ficar entendível.
de uma forma conhecida pela empresa. Então, aqui, você configurando a arquitetura de software, o mapa mental disso, você vai criando um padrão de codificação e você pode mudar isso a qualquer instante. Então, o próprio Clean Code, você vai melhorando ele. Hoje, aquilo que está bom, pode ser que amanhã não esteja e você tenha que melhorar de novo. Você volta aos padrões e manda regerar isso. Agilidade na evolução da linguagem, ou ele vai te permitir qualquer melhoria na linguagem, você aproveitar isso de forma rápida. Evolução ou migração para outras linguagens emergentes. Então, hoje está todo mundo usando aí .NET, Java, e agora está todo mundo querendo utilizar o Node. Será que as empresas vão fazer isso de forma rápida e transparente? Difícil, né? Porque você tem que reescrever tudo de novo. É uma decisão difícil, porque quanto tempo levaria? Qual é o grande ganho aqui? Alguém vai se preocupar em criar um mapa mental do Node, e alguém, depois que isso tiver testado, retestado e tudo, vai simplesmente mandar gerar uns mapas de requisitos em cima de uma nova linguagem. E a possibilidade também ágil e fácil de mesclar recursos, né, como o Angular, como o React, Vue. Então, você pode, com os padrões, ir melhorando isso. Inclusive, testando, fazendo ambientes diferenciados. A mesma linguagem gerada com padrões visuais diferentes. Benefícios empresariais, né? A gente tanto fala da bendita transformação digital e todo mundo precisa correr atrás disso. Isso é uma mudança de cultura, é uma mudança de processo, é uma mudança de várias coisas, né? Mas aonde é o grande encalhe onde a transformação digital às vezes não acontece? Porque nós temos uma demanda enorme, às vezes, de coisas a fazer. E a gente tem que sacrificar alguma coisa em detrimento da outra. Se eu conseguir realmente agilizar em 5 vezes, ou 10 vezes, ou em 7 vezes esse meu desenvolvimento, eu vou conseguir entregas melhores e vou estar potencializando a transformação digital dentro das empresas. A diminuição dos backlogs, para mim, é uma consequência, né? A gente fala tanto de falta de profissionais no mercado aí de programação, e isso é uma realidade, né? A gente tem aí pelo menos uns 30 mil profissionais por ano que faltam no mercado. Isso tem mais, tem estatísticas que dizem que daqui a pouco a gente vai ter 400 mil profissionais faltando no mercado. Então, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa realmente tornar as pessoas mais produtivas. E quando elas são mais produtivas, esse backlog também vai diminuir. E, voltando um pouco à tecnologia, né? Agilidade e mudanças tecnológicas. Muitas vezes a gente não tem um avanço na empresa porque a gente precisa gerar uma mudança e essa mudança é uma migração de tecnologia. E a empresa depende disso, às vezes, até para criar sua competitividade no mercado. Então, o Mapper Idea vai proporcionar isso. E aqui um breve comparativo que a gente faz entre hand code, né, a programação à mão, low code ou no code, e também high code poderia entrar aqui, e o Mapper Idea. Então, a escolha da linguagem. A escolha da linguagem sempre vai ser individual, né? Quando eu estou programando à mão, eu escolho ela e para que eu mude, né? Meu grau de migração depois é uma grande dificuldade. Escolhi uma linguagem, eu quase casei com ela. Quando a gente está falando de ferramentas low code, no code, high code, o que acontece? Essa escolha da linguagem, eu posso até escolher dentro das opções que eu tenho. Então, eu tenho um menu de opções e eu posso escolher a que eu quero. Quando eu estou falando Mapper Idea, eu posso, foi a pergunta que o Rubens fez há pouco, né? Eu posso usar qualquer linguagem. Basta criar os padrões da máquina em mapas mentais e mandar regerar sobre os meus requisitos. Criatividade, idem, né? No individual, posso ser altamente criativo, porém, uma vez que eu casei com essa criatividade e botei em 500 funções nas telas, eu casei com elas. Eu tenho que, de novo, para criar uma mudança, eu tenho que mexer em 500 lugares, né? O low code e o no code estabelecem muitos limites disso, porque nem sempre eu posso ser altamente criativo, eu tenho que seguir padrões. E o Mapper Idea, eu vou criando esses padrões e vou melhorando. Então, eu potencializo a que eu possa
ser criativo no momento e, novamente, ser criativo em cima daquilo que eu fiz para potencializar mais ainda o meu software. Formato da codificação, quando a gente está programando na mão, ele é totalmente individual. Se eu tiver 10 programadores, vão ser 10 programas diferentes. Mesmo quando a gente fala que a empresa tem padrões, elas acabam sendo padrões diferentes. Até eu tive uma conversa com um pessoal de qualidade de desenvolvimento de software, onde eles fazem uma análise de todos os programas que são aprovados para ir para a produção. E o cara me disse assim: Reginaldo, se eu tenho 10, eu tenho 8 modelos diferentes de programa feitos. Então, realmente depois a herança disso, né, com o passar dos anos, porque um sistema não dura um mês, não dura 2 meses, ele dura 4, 5, 6 anos às vezes, e ele vai evoluindo. Quantas mãos passaram ali, quantos padrões tem ali, e vai dar manutenção sobre isso. O low-code e o no-code, ele vai estabelecer isso, porque você também vai programar dentro dos padrões dele, e ele tem o padrão final da geração. O Mapper IDEA esse formato da codificação é você que vai criar. Tanto que antes foi uma pergunta aí também, se nós vamos ter os padrões ou não. Eu acho que num momento, a preocupação agora sim, vai ter padrão para eu começar? Sim, mas todo mundo ou toda empresa vai ter o seu formato de codificação conforme a exigência e a necessidade que a empresa tiver. Então, o Mapper IDEA, de novo, ele potencializa porque ele vai dar essa liberdade. Pode ser que todo mundo trabalhe no mesmo formato, se você vai lá, compra um formato e trabalha e vai usar isso, ou pode ser que alguém use a compra dos formatos base e, a partir daí, customize da sua forma, da melhor forma para ser usado na empresa. Tecnologias complementares também, né? De novo, individual. Muitas vezes a gente já fez isso, né? De colocar adereços nos nossos softwares e, de repente, esses adereços são descontinuados e a gente tem que fazer uma alteração toda na mão de novo. O low-code e o no-code sempre vai estabelecer isso, e o Mapper IDEA, você vai criar um padrão, vai colocar as suas tecnologias complementares aí, que podem ser questões gráficas, né? E no momento que você sentir que isso está sendo descontinuado ou que isso não te serve mais, você pode criar um novo mapa mental que potencializaria você a fazer essa troca de tecnologias complementares. Evolução tecnológica e migração tecnológica está aqui, né? Se eu estou fazendo programação à mão, eu tenho 20 pessoas, são 20 pessoas programando de forma diferente, vendo de forma diferente e principalmente tendo a dificuldade para evoluir. O low-code e o no-code sempre vão estabelecer isso porque as mudanças partem dos fabricantes das ferramentas e não das pessoas que as usam. A gente passa a ser um usuário da ferramenta e fica travado em determinados pontos. E o Mapper IDEA, como você cria o mapa, como você cria o padrão, você tem isso na mão. Certo ou errado, mas foi o caminho que você escolheu de repente. Pode até ser que você fique desatualizado, mas você acha esse padrão seguro, esse padrão tecnicamente viável, esse padrão com uma performance boa. Velocidade de desenvolvimento, handcode é uma vez, né? Por mais que eu crie funções, crie classes, eu continuo sendo eu sozinho. O low-code ou no-code tem um estabelecimento de regra de 3 a 5 vezes. E a gente colocou dentro do Mapper IDEA, pelas medidas que nós já temos dos projetos, 5 vezes. A velocidade de manutenção, aí ela se torna exponencial, né? O handcode é uma vez, continua sendo, porque eu vou ter que fazer as alterações, e talvez até alterações signifiquem menos de uma vez, porque eu tenho que alterar em muitos lugares, né? Alguma coisa tem que reconstruir tudo e a minha manutenção seja mais demorada do que eu fazer de novo. O low-code e o no-code tem uma regra mais ou menos de 5 vezes que eles conseguem fazer, e a gente já tem medidas hoje de 5 a 16 vezes em projetos. Por quê? Porque, de novo, eu volto a trabalhar com padrões. Coisas talvez que hoje você não faça na sua empresa porque você teria dificuldade para fazer, você passaria a fazer com o Mapper IDEA. Por quê? Porque você vai criar um padrão e você vai ter a segurança que vai sair do outro lado o padrão que você estabeleceu. Então, esse é um comparativo aqui bom para pensar, né?
porque realmente hoje a tecnologia muda constantemente, a gente precisa evoluir não só às vezes por questões da tecnologia, mas por questões de necessidade de negócio, e a gente não pode mais ficar dependente de uma pessoa ou de uma tecnologia. A gente tem que ter a oportunidade, e o Mapper ID oportuniza que você possa mudar isso conforme o teu desejo, conforme aquilo que você quer. E aqui eu deixo os nossos contatos, eu acho que nós conseguimos ser praticamente pontuais, 5 minutinhos depois. Queria agradecer todo mundo e queria colocar à disposição, se alguém quiser fazer pergunta, agora abrimos o microfone, eu e o Clóvis, e conversamos aí com todo mundo. Fiquem à vontade. Isso aí. Tem uma pergunta aqui, Reginaldo, que foi feita pelo Ricardo. Ele falou, em quanto tempo a equipe estará apta a começar a produzir com o Mapper ID? Aí eu respondi no texto aqui para ele que, por exemplo, aquele treinamento que eu comentei, a gente levou 40 horas para fazer o treinamento e tal, o pessoal saiu já desenvolvendo bem rapidamente. Até, inclusive, eu comentei a respeito de algumas pessoas têm casos, assim, que assistem os vídeos das aulas, né? E aí, dentro dessas aulas, aqueles vídeos que a gente passa, né, compartilhado, alguns bons programadores aí já saem usando já no onboarding. Inclusive, né, vou citar o nome dele aqui, que está ali, até comentou, o Rafael Mascarello está aí na sala, né? Ele até falou assim, posso dizer que realmente funciona, é uma grande mudança de conceito e paradigma. Ele foi um dos que pegou, ele não chegou a fazer o treinamento de 40 horas, né? Ele pegou e fez o trabalho de assistir às aulas, que a gente passou gravadas, e aí depois todo o trabalho que ele fez usando o Mapper ID foi usando mesmo, assim, botando a mão na massa ali, usando no quente, testando, tirando dúvidas com a gente, né? Então foi bem bacana aí o processo. Então é bem rápido, assim, a princípio. Depois que você pega o modelo, o conceito, né? Então a pessoa consegue aprender bem rapidamente, tá? Eu diria que nós estamos aí numa fase, e até eu vou discutir com esses meninos aí o nosso mascote, né? Eles botaram um jovem, mas eu acho que nós de cabelos brancos, e o Clóvis se inclui, é um cara que, na verdade, ganha um potencial muito grande dentro da ferramenta Mapper ID, né? Ela não é só uma ferramenta para a juventude, para o jovem programador, que é quase um símbolo, né? Um jovem despojado, nerd. Não, na verdade, ela é uma ferramenta que potencializa qualquer um de nós, né, a trabalhar com sistemas através dos mapas mentais, fazendo os requisitos, mas potencializa justamente o nosso conhecimento de arquitetura de desenvolvimento de software em criar a codificação. Ou permite a gente ficar doente, permite a gente sair de férias, permite a gente ter mais tempo. Reginaldo, e ajuda, na verdade, acho que se a gente for pensar nesse ponto aí também, ajuda a gente a ter mais tempo daquele tempo que a gente gastou 30 horas programando até tarde, né? Altas madrugadas, aí os cabelos brancos vêm, né? Não, e assim, eu vejo o desenvolvimento de software, realmente, ela a gente, quando começa a desenvolver um projeto, ela é uma caixa preta, né? A gente não sabe onde vai parar. Então, a gente precisa se preocupar muito em regerar as coisas, em retrabalhar. Por quê? Porque nós criamos projetos e os projetos vêm de expectativas, né? E expectativas, elas mudam conforme a gente vai vendo o resultado. E como é que você faz para conviver isso e entregar num prazo, tendo que, de vez em quando, regerar alguma coisa? E é muito difícil a gente ter um projeto que comece 100% do início ao fim, né? Se a gente começar assim, no final ele não vai atender um monte de requisitos. A gente tem que criar mudanças no meio do caminho. E para isso a gente precisa realmente ter uma ferramenta que seja produtiva, para que a gente possa mudar no meio do caminho sem que isso infira mais custo e mais tempo. E essa é a proposta no Mapper ID, né? Trazer a rentabilidade para o projeto, economizar o tempo das pessoas, ganhar performance na entrega e, principalmente, potencializar todo o conhecimento do pessoal, né? Tanto na questão do negócio quanto na questão da tecnologia. Então, não sei se tem mais perguntas.
E eu vou botar só aqui de novo, depois se vocês quiserem seguir lá no LinkedIn, a gente está colocando realmente tudo. Eu vi que muitos de vocês já estão lá também, né? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar só essa tela que tem o link aqui. E a gente pode... Vamos ver aqui. Tem aí... O Mapper ID está lá com uma companhia no LinkedIn e a gente está colocando, inclusive, os nossos materiais que serviram de embasamento, né? Que trataram das dores do nosso desenvolvimento. O Clóvis já teve todas as dores possíveis durante 7 anos e usou essa ferramenta para contribuir para ele no negócio dele. Então, agora a gente também está colocando no mercado e estamos colocando lá vídeos que explicitam isso um pouco mais. Ok? Isso aí. Perguntas? Então, beleza, João. Eu já fiz as minhas no chat. Então tá bom. E a gente deve fazer mais um webinar agora em dezembro, onde a gente vai focar muito na geração desses programas, trabalhando com interface gráfica e tudo, que até para vocês verem um contexto inteiro, né? 1 hora é pouco tempo para apresentar um processo inteiro de desenvolvimento de software. Eu acho que a gente vai fazer vários webinars e vamos falando e mostrando as possibilidades todas. Porque mesmo eu, agora, estando aqui há 2 meses e me envolvendo em alguns projetos que eu vejo o Clóvis fazendo, quando eu vejo o início, eu digo assim, será que chega lá? Aí eu começo a ver ele criando os formatos das máquinas, trabalhando isso, e vejo saindo o resultado. Então, me parece, às vezes, uma coisa meio inacreditável. Eu já brinquei com ele que isso é um milagre, uma mágica, e ele briga comigo assim, não, Reginaldo, isso é uma técnica. Então, a máquina foi criada com base numa técnica, baseada no conhecimento dos programadores, justamente para gerar a produtividade necessária e gerar a versatilidade necessária nesse mundo de tecnologia. E, tá bom? Reginaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, você sabe, né, eu também tinha uma software house, né, hoje Sim. já não tenho mais, nessa aí, só que eu permaneço nessa área de desenvolver sistemas e arquitetar soluções, etc., né? Uhum. Hoje eu não estou mais numa software house, né? Embora eu veja que dentro de todas as empresas, elas, num momento ou outro, elas precisam mitigar alguns problemas desenvolvendo uma solução rápida. Às vezes, soluções que vão durar aí, não vão ser de longo prazo, elas vão nascer e morrer em 3, 4 meses, tá? Dentro desse cenário de não ter uma software house, você enxerga que o MapID poderia, a longo prazo, levando em consideração o custo dele, né, para a empresa, ele ser uma boa aquisição, ou você vê ele com melhor custo-benefício para uma software house? Na verdade, o custo-benefício ele se torna igual, né? O que é diferente, eu acho, entre uma software house e uma corporação, né? A software house ela tem um cliente na ponta final que é externo, que cobra e que precisa de resultado. Então, com certeza, o Mapper ID para uma software house e para uma fábrica de software é, sem sombra de dúvida, muito gigante no que ele produz. Para uma corporação, ela sempre tem um cliente dela que é interno, que conhece os problemas de todos, de não entregas, e que é conivente, muitas vezes, com as entregas, né? Porém, a área de tecnologia, se ela conseguir levar o diferencial dentro da empresa, que é eliminar as pendências, eliminar erros, né? Que faça as entregas no prazo ou antes do prazo,
ela pode gerar um diferencial de negócio muito grande para as empresas. Porque hoje tem empresas dependendo da transformação digital e que, na verdade, estão perdendo o mercado. E as pessoas não se conscientizam, ou até já se conscientizaram que a área de tecnologia, muitas vezes, é uma área de custo, né? Sim. E, na verdade, não, ela seria uma área... transformar isso numa área de rentabilidade para a empresa, uma área de segurança para que a empresa possa ser competitiva no mercado na necessidade dela. Então, eu acho que ele também tem um poder transformador, porque, assim, eu comecei a falar lá no início, acho que a grande sacada do Mapper Idea é ele ser uma ferramenta de produtividade. A gente pensou em produtividade para todo mundo. Nós da área de tecnologia somos os caras que mais servem produtividade para todo mundo. Só nós não nos preocupamos com a nossa produtividade interna. Uhum. A gente automatiza máquina de corte, automatiza, sei lá, um monte de coisas. Mas não automatizamos, gera o que muda tudo, que é o desenvolvimento de software. E eu acho que, assim, dentro da empresa ele tem um potencial muito grande também, dentro de uma corporação, dentro de governo, né? Por quê? Porque, poxa, às vezes eu levo um projeto 2 anos. E se eu conseguisse entregá-lo em 6 meses? E geralmente a gente também tem que pensar o seguinte, quando um projeto começa para levar 2 anos, ele já começou atrasado. Então, eu preciso ter agilidade para entregar isso o quanto antes e trazer resultado para dentro da minha empresa, independente de ser uma software house. Entendi. Porque dentro daquilo que você falou, eu até foi, acho que o Clóvis que falou, que eu achei interessante, você vai ter um programador, né? E dentro do governo, eu estou inserido hoje mais nesse mercado, né? Sim. Você tem uma série de travas que te impedem de começar um projeto, às vezes, no prazo. Quando você vai começar, ele já terminou o prazo, normalmente. Só a burocracia toda para você começar o projeto já levou todo o prazo, né? E eu achei interessante a proposta, porque você pode, no caso, ter a ferramenta, digamos, contratar uma empresa, ela fazer todo o mapeamento dentro de uma linguagem open source, vamos dizer assim, que o open source é mais bem visto pelo mercado do governo, porque você não fica amarrado com renovações, né? O governo não pode casar com ninguém, no final das contas, e você ficar com esse conhecimento, né? Essa tradução, né? Do mapa mental para a linguagem que o governo opera, no caso, né? Eu achei interessante por esse lado aí. Depois eu vou trocar uma ideia contigo aí de questões de como que funciona a contratação, como que isso é tarifado, etc e tal. Ok, mas até eu queria comentar mais uma coisa. Eu não sei se a gente às vezes não deixa isso explícito, mas é quase um tiro no nosso pé, né? Imagine o seguinte, tudo que o Clóvis gerou aí, se ele quisesse, a partir de amanhã, esquecer o Mapper Idea e dar manutenção manual em cima do que foi gerado durante a apresentação, ele pode fazer. Por quê? Porque nós geramos o código fonte final como se alguém estivesse programando. Isso é importante. Essa é uma liberdade que geralmente não se tem em linguagens como low code, no code, high code. A ideia é justamente que você tenha liberdade. No que nós estamos apostando em que você é nosso cliente eterno, né? Em que você vai ver que o ganho de produtividade que você tem é muito melhor do que trabalhar manual. Mas você tem toda a segurança que se um dia explodisse uma bomba em cima da Mapper Idea, você tem no dia seguinte a continuidade do teu trabalho sem nenhum prejuízo para você. Isso é importante, né? Bom, você sabe, a gente se conheceu, né, numa outra ferramenta. Sim. E essa era uma dificuldade grande, né? Você desenhava todo o teu sistema naquela ferramenta, porque você casa com ela e é um casamento sem possibilidade de divórcio. Quando tem o divórcio, você tem uma dor grande porque você tem que reescrever tudo de novo, né? O prejuízo é grande. Então, essa é uma das liberdades que a gente acaba, às vezes, não comentando, mas que eu acho interessante comentar, porque, realmente, você pode pegar um Mapper Idea para acelerar um projeto
em um belo momento você dizer, poxa, não quero mais, quero agora, eu vou tratar meus programadores manuais aqui e pronto. E ok, ficamos amigos. Na próxima vez que você precisar de produtividade, você talvez nos procure. Né? Essa é a ideia. E até, né, Reginaldo, uma coisa que fica, vamos falar assim, uma entrega que fica dentro do MapperIDEA, que ela fica com vocês, até essa é a estratégia que a gente fez para não ser uma ferramenta de mapa mental, é o próprio artefato dos mapas mentais, né? Então, você pode usar aquele mapa mental, inclusive, para nortear como que você tem que escrever o teu código na mão, né? Então, por exemplo, aquele código que eu mapeei todo aqui, diz assim, ó, digite isso, tem que colocar um underline, tem que colocar o nome da classe. Ali já é uma documentação de como que eu escrevo o código, né? Então, essa estrutura toda, você já fica contigo. Aquele push que você faz não vem para o MapperIDEA, né? Ele está tudo local na tua máquina, você controla a versão, você faz tudo ali. Então, quando a ideia que a gente pensou para arquitetar a ferramenta era justamente essa. Quando eu pensei em produto, quando eu falei, cara, essa técnica que você faz aí tinha que virar um produto. Eu pensei, putz, mas como é que isso vira um produto, né? E não só uma metodologia? Aí a única coisa que a gente pensou, não, então vamos ter um serviço tipo de inteligência como é o Watson, e esse cara, você fica com teus artefatos. O mapa mental você pode usar como documentação, se comunicar com o teu time, e é livre, né? Até o Rafael comentou alguma coisa ali, né? Sem contar que o mapa mental da regra de negócio de um determinado processo pode ser usado para aprendizado e auxílio da equipe de suporte. Essa é um ponto bem bacana que, por exemplo, você não tem que falar com o Clóvis, porque ele que sabe lá o baixo nível do que ele programou para fazer um cálculo de nota. Com o mapa mental, não, você vai ter isso lá explicitado, né? Então é bacana para esses pontos aí fortes que, vamos falar assim, o MapperIDEA, além de ele te dar liberdade, ele te dá muitos efeitos contrários. Por exemplo, quando a gente pega a plataforma low code, eu falo que a contrapartida que o low code traz para nós é o baixo conhecimento, né? Então a gente tem menos conhecimento da tecnologia, a gente não tem tanto conhecimento da programação. Se a ferramenta low code falar vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Você fala, não, eu quero, não, vai para a esquerda, eu quero para a direita, não, vai para a esquerda. Então você tem que seguir o que ela manda. Aí a liberdade que o MapperIDEA traz era assim, eu queria uma ferramenta nesse nível que me desse todas essas liberdades que vocês estão tendo hoje, entendeu? Até o Reginaldo sempre tentou vender para mim low code, né, Reginaldo? A gente brinca com isso, né? E eu era um cara assim, cara, mas eu não quero isso, porque eu quero ir para a direita, não quero ir para a esquerda, entendeu? Então... Eu fiquei amigo dele por 10 anos tentando vender uma ferramenta e não consegui. Agora ele conseguiu me convencer a vender a ferramenta dele. Mas demorei, né? O low code, o que o low code ainda não conseguiu resolver foi a velocidade da evolução, acompanhar a evolução tecnológica de maneira menos dolorosa, né? Exatamente. Isso que ninguém conseguiu resolver ainda, na verdade. Ninguém sempre correm atrás disso, mas sempre vem muito tarde, né? Já criaram design patterns, já criaram ferramentas, já criaram ferramenta case, que agora tem outro nome, né? Agora é low code, e assim vai, né? E no final das contas, a tecnologia evolui e as ferramentas até evoluem junto, mas às vezes você acaba gastando mais tempo se adequando a ferramenta para poder atualizar ela tecnologicamente do que efetivamente produzindo. Por isso, no início da apresentação, eu botei aquele lá. Nós não somos uma ferramenta low code, no code, high code, justamente para sair deste meio e para que vocês entendam que, na verdade, o que a gente criou uma ferramenta onde você cria o teu código. Nós apenas interpretamos os requisitos versus os padrões de codificação. E somos os grandes escritores, uma máquina de escrever automática. Beleza. Joia? Quem sabe cria um pattern aí para o Django aí e você vende para nós aí, né, Renan? Por que não? Por que não? Vamos conversar. Conversa aí com essa equipe do Clóvis aí que faz uns milagres de vez em quando. E vamos atrás. Aí entra a parte, né, Reginaldo? A gente comentou, a gente não tem templates prontos, mas tem a parte dentro do processo, tem a parte de serviço que a gente faz o processo de criação de templates, criação de arquitetura. Aí é trabalho para você ter... Agora, eu não sei se o Clóvis, quanto você pode comentar, mas o Clóvis, por exemplo, está trabalhando em cima de um projeto piloto de Oracle Forms.
que é uma linguagem descontinuada, né? E o que ele está fazendo? Na verdade, está fazendo uma ferramenta onde traga as informações do Oracle Forms para dentro dos mapas mentais para poder gerar isso de uma outra linguagem qualquer. A mesma coisa, ele andou fazendo algumas coisas com OutSystems, né? Não sei se você pode... Quanto você pode comentar disso, mas já botei ele na fogueira, né? Até o nome dos produtos pode, né? O Oracle, sim, e tal, OutSystems, né? Aí o que a gente geralmente percebe nesses processos é assim, por exemplo, vamos pegar tanto o Oracle Forms quanto o OutSystems, eles estariam dentro de um conceito aí, que é low code, você escreve, arrasta as coisas ali, tem, obviamente, o Oracle Forms escreve um pouquinho mais que o OutSystems, né? Mas todas essas plataformas, até a Genexus, qualquer plataforma dessa, a gente consegue, através desses trabalhos que a gente faz, tipo, ou através de uma POC, ou através de uma mentoria, ou entra já com treinamento, já com imersão já para ter a produção, para a gente entender, né? Como que é o teu jeito de trabalhar, como que você gosta que as pessoas te entregam esse trabalho. Então, a gente faz um mapa que é quase uma engenharia reversa do que você faz hoje, né? Então, por exemplo, se eu uso o Oracle Forms, mesmo que tenha lá 50 clientes de Oracle Forms, eu vou ter 50 jeitão diferente de usar o Oracle Forms. É a mesma coisa o OutSystems. Na POC do OutSystems, a gente fez com 2 empresas. As 2 empresas, elas usavam o OutSystems, mas cada um usava o OutSystems do seu jeito, né? Então, esse processo de entrar dentro da empresa, fazer uma análise e essa reversão para o cara ter um mapa mental e, a partir do mapa mental, se libertar dessas ferramentas que aprisionar o cara, né? Quando o cara chega nessas POC, já está acorrentado, né? Tipo, ele não tem uma oportunidade de sair. Então, o MapRID, ele, pela metodologia que a gente tem, ele permite, inclusive, facilitar a tua migração. Mesmo que não fosse, por exemplo, assim, isso que eu estou falando, que o Reginaldo comentou, a gente está fazendo processos de automação para clientes específicos, né? Então, tipo, já é um projeto avançado. Mas mesmo que você não use o MapRID para fazer uma migração com automação, você consegue usar o conceito do MapRID para mapear o que você tem hoje para daí entregar o software do jeito que ele está falando. Porque muitas vezes, quando o cara migra o sistema, metade do sistema não funciona, né? Tipo, do jeito que era para estar funcionando e tal, tem que fazer um monte de coisa. Então, são nesses detalhes aí. Ok, gente. Mais alguma pergunta? Mais alguma observação que quero colocar? Tranquilos? A gente agradece aí a participação de todos. Teve uma boa audiência. A gente teve mais de 60% do pessoal que se inscreveu. E estamos com uma audiência meia hora a mais e tem metade desse pessoal ainda aqui, né? Então, espero que tenha sido realmente interessante, espero que vocês busquem mais informação do MapRID, estamos aí à disposição, e em dezembro nós vamos fazer mais um webinar com um avanço em cima daquilo que o Clóvis mostrou hoje, porque para a gente ganhar esse tempo. Exato. Penha. Tchau, Precisamos do treinamento. Reginaldo e Clóvis, parabéns pela apresentação. Obrigado, Penha. A gente volta a conversar aí. Tá joia? Obrigado a vocês. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. O Fernando quer falar alguma coisa? Fernando, você quer falar algo? Não. Só estava dando tchau para todos. Então tá bom. Um abraço, Fernando. Obrigado por tudo. Tchau. MapRID, You Code Faster.